Que time você torce? Você consegue se imaginar trocando o seu time de coração? Você consegue, René? Não, eu não consigo. Você consegue, Valim? Cara, eu não consigo. Eu brinco que se o Santos acabasse, eu ia pra outro esporte. Eu não ia assistir mais futebol. Mas tem gente que consegue. Assunto polêmico. A gente vai conversar sobre isso e muito mais essa noite. É ou não é, René? Sensacional a abertura. Salva de palmas, senhoras e senhores. Que é isso? Beijo, mãe. Qual que é o número do podcast? É o terceiro que a gente tá fazendo? Esse é o terceiro podcast. E ele já tá nesse nível. tá vendo? Senhoras e Tá senhores, louco. daqui a pouco vai ter o podcast do Valim. Podcast do É Valim. isso A que ideia é vai... essa, passar a Resenha perna do em vocês e ser feliz Diegão, sozinho. você tá bem? Você teria coragem de mudar de time? De trocar o seu time favorito? Cara, eu não teria coragem, até porque não faria sentido hoje, né? Porque eu torço pro melhor. Daí se eu for trocar, eu vou estar Entendi. me rebaixando. Bom, Mas eu já fiquei pensando a respeito desse assunto pelo fato de ser tabu. Eu gosto de ficar pensando porque algumas coisas são tabus, sabe? Eu acho um assunto legal. inconcebível. você acha Inconcebível. Mas é tabu. O Diego tem razão. É tabu. muito. Bom, mas tudo isso a gente vai falar daqui a pouco. Antes a gente precisa apresentar o nosso ilustre convidado aqui, senhoras e senhores. Temos o prazer de receber outro ex... Não, o outro foi jogador. Agora é ex, né? Ele é atual, né? O outro ele é atual, o outro Ele é tá acabando jogador. com a carreira do rapaz. Então, no podcast Você passado, que quer o ter a Brian carreira tava terminada, aqui. né? Não, o cara é jogador, pô. Matheus Santos, Mateusão, tá aqui com a gente. Salva de palmas para o Matheus de novo. Tá aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Resenha Futebol Clube, um projeto que começou e não tem como acabar mais. Isso aí. Tá? Tamo junto, seja bem-vindo. Conte um pouquinho da sua trajetória no futebol profissional, como é que foi tua experiência. Seja bem-vindo. Você é o conhecido dos caras aí há 25 Fica à vontade. anos. Fica à vontade, Tô irmão. intimidado. Não mas... vai impostar a voz, não tentar falar. É. Falar bem Nem, formal, igual, nem né? igual quando você dava coletiva de imprensa lá. Que Ó, eu dei uma vez só pra Band, viu? Mas... O Valim... o time jogou bem, então eu falei, não, Valim, é podcast, para, não precisa. Ele, Tava beleza, treinado tava... desde o Vai se começo. soltar. Vamos lá. Então, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, né? Nunca imaginei estar aqui participando de um podcast com o Valinho, o Diegão, o Renê, né? Então, tamo junto. E assim, meu nome é Matheus Santos, tenho 28 anos. Resumidamente, eu, bem pequenininho, não gostava de futebol, né? Eu nasci em São Paulo, 4 anos eu vim pra cá. E aí despertou, né, o gostar de futebol com a minha mãe, que é palmeirense roxa, né? E aí eu vim pra Indaiatuba com 4 anos, então lá pra 5, 6 anos comecei a torcer pro Palmeiras. Só que eu era muito novinho, né? Então tava lá acompanhando minha mãe e tal, comecei a tomar gosto. E aí eu comecei a ir jogar em uma escolinha chamada Ozan, aqui em Indaiatuba. Professor Caju, não sei se alguém Eu lembro. conhece, Craque né? Neto já jogou lá. Então, joguei lá. E aí, em sequência, abriu uma escolinha que tinha do São Paulo em Indaiatuba, né? Que eu participei também. E já contando a história, né? Eu comecei nessa escolinha, fiz um teste lá no São Paulo, Futebol Clube mesmo. Passei no teste, isso aí já era em torno de 11, 12 anos assim, de idade. Joguei lá por 3 anos e meio no Quando São você Paulo. fala lá no São Paulo, em Cotia, Na verdade, Não não. era ainda. No início, era lá no Morumbi. no Morumbi. Mas não no estádio em si, porque lá sim, o clube claro. em si tem... Tem um complexo. É um Sim, complexo sim, praticamente, né? Então, no primeiro ano praticamente... Não, desculpa. Imagina. Foi bem nessa época que teve essa piada. E aí, Você tem alguma coisa a ver com essa piada? Não, tá tranquilo. Meu Deus do céu. E aí, no primeiro ano, fui no Morumbi. E aí, no segundo e terceiro ano, era Cotia. Então, segunda, quarta e sexta, acordava 4 horas da manhã. E os meninos aqui de Indaiatuba também, né? O Thales, o outro. E voltavam? E eu voltava segunda, quarta e sexta, né? E aí, Ah, estudava à verdade. tarde. E era uma luta, né? Mas, comecei, a me apaixonar, né? Jogando no São Paulo, eu tava em alta na época, ganhando o Tri Brasileiro, o Mundial. Então, acabei virando São Paulino, né? Era muito novinho, me apaixonei, fui no Morumbi ver jogo. Dessa sua época do São Paulo, tem algum jogador que vingou, assim, que ficou conhecido depois na grande mídia? Ou não tem ninguém que você lembre de cabeça? Cara... Não precisa ser exatamente da sua categoria, não. Algum um pouco mais velho, Então, um pouco na mais época novo? que eu tava lá, foi bem próximo de eu sair, o ano de 94, que era a Sub-15, disputou o Mundial. Caramba, Inclusive o que Jairo, legal. que é de Indaiatuba também, goleiro. goleiro, né? Isso, disputou esse Mundial, eles ganharam o Mundial. Não sei se foi contra o Manchester em si. Que legal. Mas ali tinha o Ademilson, que tá no Japão, eu Caramba. acho, né? O Lucas Piazon, que foi pra Inglaterra, não sei Agora se tá no ele Botafogo. Botafogo, né? No Botafogo. Mas eu não vi ele jogando, não sei se ele tá jogando. Não acompanho muito o Botafogo. E tem outros jogadores, sim. O Serginho, que jogou no Santos. Legal, Ele é da minha tá- idade, tá né? De no 95. Niigata do Japão também, Isso. né?
O Matheus, agora eu não lembro, foi um lateral esquerdo do São Paulo, que ele foi pro Bahia, que é um... Eu não lembro agora o nome dele, o sobrenome, né? Que legal. Mas assim, teve bastante promessa ali, mas a gente sabe, né? Futebol, muitos meninos sonhando, só que infelizmente poucos funil chegam lá, muito né? estreito, né? Exatamente. Aí do São Paulo foi até que idade? Então, São Paulo, 3 anos e meio, eu saí de lá mais ou menos, minha memória é ruim, tá? Mas uns 12, uns 13 anos, mais ou menos isso aí. 13 anos de idade. 13 para 14 anos eu saí de lá. Aí você foi jogar onde? Aí foi meio conturbado, porque nessa época eu tive um empresário, né? E até então a escolinha que me levou para o São Paulo, ela mudou, virou o Grêmio. E aí, coincidentemente, o empresário que eu tinha na época, ele queria me levar para o Grêmio, né? E aí acabou que a escolinha levou eu para lá, mesmo eu estando no São Paulo, perto de alojar, lá em Cotia mesmo já, né? E fui lá, fiz teste e tudo mais. Eu, por jogar no São Paulo, não tinha nervosismo, eu jogava assim Tranquilo, né? Já era seu ambiente, né? Cabeça erguida, peito assim e tal, ó, me impondo mesmo, né? Porque já tinha uma experiência. E aí eu tava muito bem, sabia que eu ia passar, assim, tanto que realmente eu passei lá. Só que vem umas coisas que acontecem, né? A vida. Por causa de namorada, longe da família, eu sou um cara muito... Isso é uma coisa muito real dentro do futebol. Acontece viu? muito. E aí, por causa disso, eu comecei a relaxar nos treinos de propósito, para poder ir embora do Grêmio. Né? E mesmo assim, eu vim do São Paulo, estava lá, não tinha pedido para sair, não me mandaram embora, mas eu fui lá. Aí pagaram para minha passagem de avião, fiz o teste e tal, voltei. E voltei de novo para lá, que era para ficar definitivo, e eu falava para meus amigos, né? Quando que eu vou voltar? Tô aqui preso em Porto Alegre, né? Longe da minha família, então... E aí foi que quando eu saí de lá, né? O São Paulo descobriu, então fiquei sem o São Paulo, fiquei sem o Grêmio. Nossa. Então, decisões erradas aí. Entendi. Aí, depois, em seguida, disputei o campeonato aqui em Votorantim, que é a Copa Votorantim, que é como se fosse um brasileiro, né? Que vem muitos times jogar aqui. Joguei pela seleção de Votorantim. Certo. E na minha chave tinha Vasco, Inter, lá de Porto Alegre, e São Paulo. Olha a ironia do destino aí, né? E aí lá, mesmo antes do campeonato encerrar, nós disputamos alguns amistosos com a Portuguesa, né? A Lusa. E eles gostaram de mim. Então, quando acabou o campeonato, tinha... Até então, mudei de empresário, né? E aí ele falou, ó, tem um Corinthians, tem um Portuguesa, tem outros times também. Mas vamos lá na Portuguesa. É um time que se destacava muito em revelar jogador, né? Uhum. E eu fui e deu super bem. Fiquei lá por, tipo assim, 2 anos, sub-15 e sub-16. E lá foi uma história assim, eu era zagueiro, sempre fui zagueiro, volante. Lá no Grêmio me testaram de lateral direito, porque lá eles gostam dessa versatilidade, né? Até que joguei bem, só que lá na Portuguesa, não sei o que aconteceu, me teste de atacante aí de centroavante. Primeiro jogo fui de reserva, entrei, fiz o gol, e aí fui até, acho que a 3ª fase do Paulista Sub-15. Caramba. E aí, centroavante. Centroavante. Caraca, que legal. Só que aí é legal, só que ao mesmo tempo, quando virou Sub-16, né? Sub-15 era meu ano, Paulista Sub-15. E aí tem um ano ruim, né? Pra quem não sabe, tem isso no futebol. São 2 anos casados, né? Então um Isso. ano é o seu bom e o outro ano é o seu ruim. Que um ano você joga com os meninos um ano mais novo, outro ano você joga com o os meninos... salão fala primeiro ano, segundo ano. Isso, Pré-mirim exatamente. primeiro ano, segundo ano, infantil primeiro ano. E aí eu Coisa joguei lá maluca. meu primeiro ano, o principal Sub-15, beleza. A gente foi longe no Campeonato Paulista. E aí no segundo ano, que era Sub-16, né? Que se você fica ali, às vezes você joga no Sub-17 ou não. Você disputa outros campeonatos ali, né? Com o pessoal da minha idade. E aí na hora de virar para o Sub-17, que era o meu ano novamente, que é ali próximo ao profissional, onde o pessoal se destaca, eu resolvi voltar para o zagueiro. Eu falei assim, eu não consigo jogar de costa pro gol, eu preciso jogar de frente. Por mais que eu era zagueiro, eu conseguia ter saída de bola, tinha um passe bom, eu tinha uma visão Tinha um boa. diferencial jogando na zaga, né? Isso. E de centroavante, eu sempre tive uma estrutura alta, forte, né? Lá eu treinava muito bem, me alimentava muito bem, então lá era difícil tomar bola, mas de costa pro gol eu não me adaptei. Então, aí foi nessa troca aí que o treinador de lá, ele resolveu, foi minha primeira, tipo assim, dispensa mesmo de um clube, né? Até então nunca tinha sido dispensado. Era sempre você foi que resolvia sair, isso. né? Por mais que no Grêmio eu fui dispensado, mas ali eu que quis sair, forçou, né? Eu né? que forcei. É. Caramba, que legal. E aí, português, então...
Você ia e voltava também daqui? Não, da Portuguesa tua- eu alojei lá, fiquei no Canindé. Lá no Canindézão lá. É, lá também é um complexo, tem tudo. Piscina, tem salão, tem tudo lá. Foi Você muito ia lá legal. no shopping lá do lado, lá comer Shopping. um Tinha os dois, negócio Center lá, Norte e o Shopping D. o Shopping Rodoviária D, também do Shopping lado, D, metrô. o Tietê, pô, que legal. Baita história, hein? Tem mais, Bom, mas a gente tem vai mais, conversando. E ele gosta de fazer escolhas, né? E isso também vai ser pauta do nosso programa aqui. E tem polêmica hoje, né, Valinho? Tem Hoje polêmica, tem polêmica. É uma polêmica que, pra mim, é inconcebível. Eu não entendo muito bem como ela pode acontecer, mas Vamos falar de outras coisas também, Vamos. Diegão. A gente vai falar de Neymar, O obviamente. que tem no menu aí? Qual que é o Cara, a menu gente vai dele? falar de um monte de coisa, de técnico, vai falar de times inesquecíveis, seleções aqui de cada pessoa, vamos falar de jogadores. Só que eu quero dar um toque só para os nossos patrocinadores, já pra gente falar para eles aqui. O Grupo Marquinhos está com a gente, grande abraço. Lá vocês já sabem, né? Despachante, corretora de seguros e também autoescola. Então, Grupo Marquinhos está com a gente, obrigado sempre por nos acompanhar, inclusive está com a gente no nosso programa de rádio. Temos um programa de rádio. Já estreou com tudo na Rádio Clipe FM 88.7. Se você é aqui de Indaiatuba ou região, né? É. Sintoniza lá. Se você é de fora, tem Que um horário que é? aplicativo. Aplicativo, verdade. Pelo Das site, 7 às aplicativo. 8 da noite. Né? Tem um aplicativo, Clipe FM, já aparece lá o aplicativo branquinho ou no site clipefm.com.br. Estamos no ar todos os dias. Temos também aqui o CT do Cruzeiro, que forma jogadores. Né? Aqui de Indaiatuba tá com a gente também. Um abraço pro Zeca. Temos a hamburgueria. E eu fui formado no CT Cruzeiro. Você foi. Não, mas tem gente que dá certo. Tem, gente que dá tem certo. vários jogadores que foram profissionais, Graças a Deus, né? é verdade. Sim. A gente não pode Só pra colocar esse quebrar tipo de o- exemplo. Temos também aqui a hamburgueria Benedita Hamburgueria, que tá com a gente Melhor também. hambúrguer da região. Cara, hambúrguer artesanal tem o negócio de queijo Gouda lá, né? É Gouda ou Virou um Gouda? dilema Gouda. isso, né? É o dilema, né? Gouda. Acho que é um tema aberto. Ele cada que um manda. fala do jeito Se que ele quiser. falar que é Goldar, é ele Goldar. fala- Se ele falar ele que é fala- Golds, É isso? É Então tá bom. Golds. E temos a Podium Bet com a gente também. pode o bet. Podium Bet, acessa aí podiumbet.com.br, você no alto do pódio, você faz aquela aposta, gosta de fazer aquela fezinha pro seu time lá no site. Vai no Podium Bet que você não vai se arrepender, lá é segurança Isso aí. total desde a hora do depósito até a hora da retirada. É isso aí. Certo, gente? Vamos lá então, vamos começar. Vamos polemizar já ou não? Vocês querem dar uma rodeada ainda no que tá acontecendo ainda? Vamos falar de Palmeiras hoje não? Hoje não precisa. Falar de Abel Ferreira? Precisa. O que você quer falar? Cara, acho Dani? que a torcida do Palmeiras tinha que não só querer que renovasse o contrato dele, como fazer uma estátua, né? Porque o Palmeiras, antes do Abel Ferreira, era um zero à esquerda e depois do Abel Ferreira é o maior time do Brasil. Eu quero ver né? até quando vai ter essa idolatria por esse cara aí. Porque aí porque eu quero ver se ele torcida- perder 4 jogos consecutivos, É. se vão continuar com essa Porque idolatria já aí. aconteceu isso, já Já. aconteceu isso. Ele já tinha ganhado a Libertadores, já tinha ganhado tudo e a torcida pediu pra ele sair por uma sequência ruim. E aí, Começo esse de negócio Paulista. de pensamento da cabeça, sei lá o que, coração não sei o que lá, a torcida não tem paciência, vai falar que é besteira. Mas aí- ali, vai falar ali que era um precisa de começo de técnico. relacionamento. Que na cadeia. Ele tinha isso. realmente ganho 2 campeonatos que o Lucha deixou ele na cara do gol. Isso é uma verdade. Ele assumiu o time ali, fez um bom trabalho, ganhou 2 torneios, Copa do Brasil e Libertadores. E aí ele começou indo mal no Paulista com times muito pequenos, né? E aí a torcida o nosso mimada grupo, pediu a o cabeça nosso dele. grupo do Paulista, há uns 4 ou 5 anos, sempre é o grupo mais disputado do Paulista. Pode olhar. 2023, Já acho que é 22, perseguição, 21, já. 20. Acho que é perseguição. E aí a Tadinho. torcida começou a ficar com medo e realmente cogitou que talvez o Abel Isso é um- tinha dado sorte. é um né? mal do Mas hoje não tem como. O palmeirense, Tem, mesmo que ele deixa perca ele 10 perder. jogos seguidos, o palmeirense é apaixonado vai pelo nessa. Abel. Eu acho que é bom pro Abel e bom pro Palmeiras, né? Ele ficar lá. Perfeito. Porque se ele sai, ele seria pra mim, ele seria o ex do Flamengo lá, o Jesus. Porque ele se destacou, saiu, foi querer fazer o mesmo fora e não deu certo. E aí o Jesus- Flamengo e despencou. é verdade isso. O Jesus é um despencou. grande técnico, mas quando você dá uma olhada pra trás na carreira dele, não tem algo tão expressivo assim. Ele já ganhou Exato. alguns títulos, mas o que aconteceu em 2019 no Flamengo ficou em 2019 na carreira do Jorge Jesus. E pode ser que aconteça na carreira do Abel Ferreira também. Então Mas- é bom pro Abel Ferreira, é bom pro Palmeiras, é bom pra essa torcida chata pra caramba. Mas vocês que estão esquecendo mimada. que o futebol brasileiro tem uma doença que chama imprensa esportiva, que tem, não todos, não estou generalizando. O pessoal do resenha não é assim não. O pessoal Não, é bom. tem uma imprensa esportiva e tem umas diretorias de clube que não são diretores, não são gestores.
Então é isso que eu tô falando. Fica esse oba-oba aí, o cara perde 4, 5 jogos, tem Cara, uma mas pressãozinha Abel- de torcida, E nem é uma- a Pauleila, e é uma a gestão- Leila consegue segurar E é uma a gestão, bronca. é uma gestão preguiçosa, né? Porque eles não querem um resultado, eles não querem resolver o problema quando trocam treinador, eles só querem dar uma resposta pra torcida rápida ali, ó, a gente tá trabalhando. Tá nada. Sociedade Cara, Esportiva mas- Pauleiras deve muito ao Abel Ferreira. Faça a Pode sua, ver a sua que autodefesa aí a agora. própria diretoria, quando o Abel deu aquela tremida no primeiro semestre depois dos títulos, a diretoria bancou ele, sabia que ele era o cara, fez renovação e agora já tá falando de uma nova renovação para 2027. Então, assim, a Leila quer ele quer o Palmeiras, ele já trouxe a família pra cá, já tá ganhando um salário Mas o Palmeiras astronômico. quer vitória. Você vê a Nível visão, europeu. a visão do Palmeirense Diego quer como vitória. palmeirense tem do Palmeiras? Ele não fala o Palmeiras quer ele. Ele fala A Leila quer ele. A Leila que é a dona. Virou uma entidade. a dona. Virou a entidade. Você viu? A Leila Sociedade quer- Esportiva você vê que é um- Leila. que é um negócio Presidente assim, ó, atual. A Leila quer Não, ele a e ele Leila. quer o Palmeiras. Mas é uma pergunta. Não, Tem porque uma- ele não veio tem de uma- um mandato Diego, da Leila. Quem trouxe ele Mas foi eu vou o pôr em Gagliotti, xeque eu tô uma falando, coisa ele aqui. conseguiu Diego, conquistar a Diego. atual presidente. Você enxerga o Palmeiras como uma propriedade Ó, mas da eu, acho que não. eu vou pôr em xeque aqui, o Renan é corintiano, Sou, graças a Deus. santista, né? É. Você Né, queria uma lógico. Leila, você queria uma Leila no Santos, uma Leila no Ih, Corinthians? Leila na cadeia. Na Eu não vou te cadeia. perguntar Ah. aí que time você torce, tá? Daqui a pouco Não, eu daqui a pergunto. pouco a gente conversa. Não, mas sério, eu vejo assim que o Abel, ele fez um meio de campo, ele preparou todo o ambiente. Esse negócio dele brigar com o juiz e mostrar que ele é raçudo ali no negócio assim de tipo viver o futebol Personagem. intensamente. Ele conquista a torcida. A torcida fez uma música pra ele. Que outro técnico teve música recente na história do Palmeiras? Ninguém. Ele tem música. Na hora que começa o jogo, no meio do jogo tem uma música pra ele. Né? Tem a música que fala lá que o Abel é palmeirense que nem a gente. Uma música que a torcida torcida canta essa música pro pra ele? Abel. Então assim, vamos falar de música de mano, torcida aqui, que todo mundo fica o no chinelo Abel- aqui pra do Corinthians, né? Pelo amor de Abel- Deus. hein? Só as do São Paulo que são horríveis. ganhou título em todos os anos. Praticamente em todo o semestre dele no Palmeiras, ele ganhou pelo menos uma taça. Tipo assim, ele fez 2 Libertadores. O Palmeiras tinha mais 100 anos, tinha uma. Aí ele vem, em poucos anos ele levanta 2 taças de Libertadores. O que mostra que o Tudo que Palmeiras ele sem o Abel disputou, não é nada. tirando o Mundial, que ele disputou pelo menos 2 vezes, ele ganhou. Recopa, Supercopa, Paulista, Brasileiro, Libertadores. O Mundial ele não ganhou porque ele é um bom técnico, ele não faz milagre. Né? O Eu Palmeiras é ainda incapaz acho de ganhar Mundial. que o futebol brasileiro não tem maturidade pra levar um técnico a longo prazo com derrotas. Não tem maturidade o futebol Não, brasileiro. Então, talvez o não. que vai acontecer? Na hora que deu 5, 6, que é fase, até pro Dream Team do Real Madrid, pro Dream Team de qualquer o PSG, tem a pior fase. Eu acho que ainda hoje não tem. Pode ser a Leila... E no futebol Sociedade acontece uma Esportiva coisa Leila que não consegue. acontece tanto no Palmeiras porque o Abel Ferreira é genial e ele renova o elenco, né? Tanto que já foram mudando algumas peças e foi tão sutil que a gente nem percebe. Por exemplo, o Danilo saiu, o Palmeiras continua jogando. vários, Felipe Melo. Mas o elenco envelhece. Não envelhece de idade, mas fica desgastado, como é o caso do Flamengo. Um time que ganhou tudo, mas que parece que os caras não têm aquela mesma pegada, aquela mesma vontade de ganhar, porque já ganhou, se ganhar é mais um que ganhou. Então vai chegar essa altura no São Paulo e acontece com jogadores. Aconteceu, por exemplo, com o Casimiro, que com 30 anos saiu do Real Madrid para buscar novos ares. Isso é normal dentro do futebol. É normal. E eu quero ver tá como sofrendo lá no e eu Manchester. quero ver como a torcida do Palmeiras vai lidar com essa fase que é natural dentro do futebol e se ainda vai querer o Abel Ferreira do jeito que quer agora. Ó, mas eu acho difícil porque assim, ó, vocês Não são, façam status. vocês são corintiano e santista, estão falando isso, mas vocês torcem para que isso aconteça, né? Para que ele perca uns 4, 5 jogos para sair. Fala a verdade. Não, é Vocês óbvio. torcem. Cara, Torce muito. o É meu Já tá há time, quantos o Corinthians- anos aí no comando e não acontece? O Corinthians está vindo É consolidado. de uma Consolidado estatística demais. que eu acho que nunca foi praticamente feita no futebol, que é 4 jogos, 4 técnicos, praticamente. Então é uma coisa que, se parar, analisar friamente, você vai falar que vergonha. É vergonhoso. Até aproveitar que você tá falando sobre o Corinthians, queria mandar um salve pro Yuri Alberto, que com certeza tá assistindo a gente. Hoje é um Com dia certeza. especial pra ele, né? O mês-versário do último mêsversário. gol Estamos dele. gravando esse Parabéns. podcast. Hoje tá no fazendo 2 aniversário meses dele. do último gol. Parabéns, Parabéns, Yuri E Alberto. eu, como corintiano, eu vou falar, obviamente ele tem toda a razão, esse santista chato pra caramba de falar isso, mas na hora que o Yuri Alberto desencantar, segura, irmão. É o atacante ketchup, ele acha que ele é Segura. ketchup igual o Na Cristiano hora Ronaldo. Yuri que Alberto vai- contratado pelo Santos. É seleção Acabou. brasileira. Então. Não, nunca mais pisa na Vila Belmiro. Mas, Diegão, A gente lá é assim, o você- jogador saiu mal, não volta. você O Lucas acredita Lima nessa sabe disso. maturidade? Eu torço. Agora eu Cara. vou eu torço por essa maturidade. Eu Sabe o que queria eu acho? que cravasse. E aí, perdeu 5, 6 jogos, mantém, tem Não. contrato, Sabe vamos o que eu trabalhar. Até porque quando manteve, deu resultado. É. O Tite começou muito mal no Corinthians. Né? Tendo eliminações ridículas. Se eu não tô enganado, era até o Tite que tava contra o Tolima. Posso estar falando besteira. Sim, era o Tite.
E depois olha tudo que ele construiu, né? Tolima tinha Ronaldo Fenômeno. Tinha. Aí depois do Tolima, o Ronaldo aposentou, né? Que tava com problema na tireoide, né? Por isso que tava daquele tamanho imenso dele. Por que esse comentário? Não teve Eu nexo acho que, nenhum na verdade, do a nada. diretoria do Palmeiras, desde Paulo Nobre, Gagliotti, agora a Leila, todos eles tiveram uma mesma linha de raciocínio. Então, E eles trabalharam Você com crê, então? poucos investimentos gigantescos, não trouxeram medalhão. Faz 5 anos que o Palmeiras não traz um medalhão. Que não gasta, sei lá, 100 milhões, 80 milhões num jogador. Tem um segredo pra isso aí. O que acontece? Sendo que é o time mais rico. Você vê o Flamengo, É verdade. ele tava no auge aí, né, alguns anos atrás aí, tá aí capengando pra poder voltar ali e ganhar algum título importante. Não tem gestão, Mas o Palmeiras, qual que é a diferença, né, que eu tenho? Nenhum jogador é maior que o clube. Eu não vejo isso no Palmeiras. Só a né? Leila. Isso é ótimo. É, então. A Leila mas a que Leila é não dona, joga. ela é dona. Quem joga ali mesmo ali, ninguém é maior que o Palmeiras. E lá no Flamengo tem isso. O Gabigol, pra mim, lá... Gabigol, né? Até falar... Isso é Gabigol. feio, né? Mas o cara, ele acha que é maior que o Flamengo, na minha visão, né? Então tem outros jogadores O também. Gabigol é um dos E aí jogadores isso mais não malos dá da certo. história do futebol. Mas o Não cara dá fazer certo. isso com o Flamengo e achar que é maior que o Flamengo... Na hora que colocou o 10 ali, eu já falei, acabou. Acabou. Não dá, né? Não Aí acabou, não dá. tem jeito. Bom, vamos E assim, entrar. a gente tá 100 e poucos jogos e 9 derrotas só, né? O Palmeiras perde muito pouco. Eu acho que pra acontecer isso do Abel perder 4, 5, 6, 8 jogos aí, é uns 15 anos Eu aí, vou talvez. cravar aqui, eu gravo isso aqui. Ano que vem vai ser o ano da fase ruim do Palmeiras. Tomara, Ano que vem, tomara. 2024, o Corinthians gosta de ano par. Entendeu? O Corinthians não gosta de ano ímpar. Pode Ó, ver nas sabe o que precisa estatísticas. acontecer? O Corinthians vai bem Eu vou ano dar a par. deixa aqui. Sabe o que precisa acontecer pra vir um ano ruim do Palmeiras? O Corinthians gosta de ano par mesmo. Por isso que Algum em outro clube 2002 criar vergonha na aconteceu o que cara aconteceu com o e se Peixão. preparar tão bem quanto o Palmeiras fez. Ou aparecer uma socialite e comprar os nossos times. Não. Como a Leila fez com o Palmeiras. Deus. Mas antes da Leila, o Palmeiras- Palmeiras já tava tava forte. com uma O gestão. Palmeiras já hoje tava é como se se fosse um ajeitando. Yorkshire ou um Poodle da Leila. Meu Deus, você tá... Mas você acha que A o orelha dinheiro da Leila tá paga as queimando. contas do Palmeiras? Eu acho que o Palmeiras é um brinquedinho dela. E Ó, quando ela não O Ela sócio tá torcedor tendo do Palmeiras é o retorno mais desse brinquedo lucrativo. aí. O estádio do Palmeiras é o mais lucrativo. Hoje as cotas de TV, mesmo a gente não sendo nem a terceira maior torcida do Brasil, é a mais lucrativa. O Palmeiras é o que mais ganha dinheiro com TV, com estádio, com sócio torcedor e com camiseta, que é a Puma, que é a única do Brasil que a Puma abraçou. Não é a Leila mais. Hoje nem 20% do dinheiro que entra no Palmeiras é do patrocinador, que é o maior do Brasil. Palmeiras é uma máquina de fazer dinheiro. Se estruturou, montou um estádio que põe todos os melhores shows do Brasil lá dentro e faz aí por show 10 milhões. Por também- jogo, o Valim tá 3 a ficando 4 nervoso. milhões. O Valim tá que ficando também nervoso. Por foi- jogo, o Palmeiras também faz não foi o 3 a 4 Palmeiras- milhões. Não foi o Palmeiras que Que é arcou um com o dinheiro do costume do estádio, foi a Corinthians, né? W. O Santos deve fazer 3 milhões no semestre com bilheteria. É, o Palmeiras o faz isso por jogo. Mas o Santos não tem dono. O Santos é do povo, é Santos de Pelé, não da Leila. Pelé. Santos de Pelé. Que virou, tá no dicionário, Tá no dicionário. agora. Você, Olha esse gancho. você é o Pelé da resenha. Rapaz, cara. o Pelé da resenha. Olha esse O gancho. Pelé dos cortes. É o Pelé, dos cortes, o Valim, Olha esse cara. gancho. Ah, meu, eu acho que a gente já tem que sabatinar o homem aqui. Polêmica. velho. Na boa. Gente, essa Eu acho. história... Eu acho que tem que sabatinar o homem aqui. O negócio é o seguinte, por que nós trouxemos o Matheus? Matheusão. Ah, mas porque ele era jogador? Ele é jogador. Também. Ah, porque ele é brother dos caras? Brother dos caras. Também. Mas tem um negócio, um tempero aí. Um tempero. E, gente, Valinho. só pra ficar claro, não é igual aquelas histórias do João Kleber, né? Não. Da mulher que fala que Não. não foi num casamento porque ela é Não. Power Ranger rosa. Não. Isso é verdade. Isso tá acontecendo Isso que a gente diante vai dos falar nossos agora olhos. É verdade, é verdade. E a gente precisa perguntar, você vai olhar na lente da verdade, Qual lente? tá? Você tem a câmera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas depois do intervalo... Não, brincadeira, vai ser agora. O negócio é o seguinte, o Matheusão... Pra quem foi deles, pra quem foi o primeiro que você comentou o assunto? Você falou... Pro Gente, preciso falar... Diego. Diegão. É. Diego. Foi natural ou foi uma coisa meio de vou desabafar? Cara, eu tava trabalhando, eu tive que sair da sala pra poder mandar um áudio. Gente, porque prestem eu não atenção, queria que o prestem pessoal atenção ouvisse, nisso, entendeu? gente. Esquece todo o resto. É tenso. Esquece tudo. É Então tenso. tá, então vamos lá, vamos perguntar. Ó, isso que é legal, mas sabe o que é legal? Que ele fala com propriedade, porque ele é do futebol, ele é um cara que gosta de futebol. Sabe como que Eu os vou contar o torcedores são? contexto e vocês vão me entender. É. E aí ele tá entrando numa área que aí vem o tabu, que o Diego comentou. É tabu. E o Diego é um cara que gosta de pesquisar tabus. Eu Por gosto que de tabus? entender E, né? o rolê. Como é que chama o estudo do que o comportamento humano? Tabuada. Enfim, é antropologia? É Acho isso? que Eu não antropologia sei, me é estudo corrijam da aí. vida. Pô, tabuada, É foi alguma bom. coisa assim, foi ótimo. Acabei de criar. E, cara, a gente vai mexer com um lance que deram exemplos pra gente, assim,
As pessoas às vezes trocam de trabalho, de carro, de esposa, De crença. de crença, Esposa, é verdade. mas não trocam de time. Impossível. Não trocam de time. Impossível. Será? O Mateusão está aqui pra quê? Rapaz. Pra falar pra gente que acontece. Acontece, E senhoras aconteceu e com senhores. ele, senhoras e senhores. Matheus, você trocou de time, é isso mesmo? Conta a sua história pra É gente. isso. Para. Agora a gente vai falar de BT Studio, senhoras e senhores. Estamos gravando no BT Studio. É muito cara. profissional Olha isso isso aqui. aqui, velho. Pelo amor Que de Deus. É que não dá pra ver senhoras e tudo, né? senhores. Isso é estúdio, senhoras e senhores. É isso. Se você quer gravar o seu infoproduto, quer gravar, quer fazer programa, Seu o podcast. seu podcast, BT Studio, acessa aí estúdio.bt no Instagram, cara. Os caras têm qualidade, preço justo, bom atendimento, são gente Microfone boa. de primeira. E eu esqueci o time porque o Rodrigo torce, mas depois a gente pode falar. São Paulino. É Corinthians, né, Rodrigão? É São Paulo. É São Paulo? Meu Deus, agora ele vai. Nossa, agora ele vai me assistir. expulsar Ele daqui, vai, cara. ele vai vai. ficar. É. Bom, Deu spoiler. Ele vai ficar bravo Eu com a dei história. spoiler. voltamos, Diegão. Voltamos. Pergunta pro homem, então, vai. A lente agora, olha pra lente. Gente, eu não tenho nada a ver com Pergunta isso. Eu pra- nunca Mas vi para isso de na minha cinzenta, vida. Você trouxe o homem aqui. Não, eu não concordo com o que ele vai Matheus, fazer aqui. conta a sua história, conta pra gente e dá o argumento que você acha que vai fazer a gente entender o que aconteceu. Mas antes de você contar, Pressão, gente. você Nossa. trocou de time, sim ou não? Estou em transição. Que é isso, Estou mano? Estou em transição. Estou em transição, né? Vocês riem, mas eu vou dar meu piorando contexto aqui. muito. Você falou que vai aguentar, vai ter algum momento da sua explicação que eu vou rir ou vou chorar, eu não sei. Faz Mas parte. é que nervoso, né? Mas É muito fora da porque realidade você isso. tá entrando num tabu que eu nunca imaginaria que eu ia entrar um dia, nem o Valim, nem o próprio Diego, eu acho. Só que o Diego gosta de estudar, então enquanto você tá falando, acho ele vai te interessante. estudando. Então vai, você está em transição de trocar de time. Exato. De trocar Torcida. do manto, de trocar... o famoso virar o quê? Virar casaca? Vira casaca. Era casaca. Eu juro que eu nunca esperei ver isso. Só que eu tô... Só que, gente, é peito aberto. Isso tem que ter coragem que ele tá fazendo ter aqui. coragem, Não, tem na que ter boa. coragem. Isso tem que ter Não, coragem. é admirável. Gente, tem que ter coragem. Mas não me passa pela de cabeça verdade. isso. Mas porque tem que você ter coragem, é vai. muito fanático. Então, conta a sua história aí, cara. Música triste. Não, brincadeira. Vai. Vou gaguejar aqui, mas vamos lá. O Pode que falar, acontece? cara. Voltando à história, né? É. Porque eu era palmeirense desde pequeno, minha mãe, palmeirense roxa. E aí, quando eu comecei a jogar na escola de São Paulo, fui pro São Paulo, fui no Morumbi e tal, Virou São Paulo. virei São Paulino. Que idade? Isso aí era em torno de Entre 6 anos. Ó, 6 anos, então... de 5 até uns 9 anos, palmeirense. Todos concordamos que pra essa idade é tranquilo Novinho. a criança mudar de... Isso. Tá ali, não. A cabeça tá em formação ainda. Nessa idade aí eu tinha medo do melocotão ainda. Isso, tipo, né? eu meu assistia meu filho, por exemplo, Changeman. que tem 8 anos, ele fala que é Palmeiras, mas eu sei que se ele ficar andando com um amiguinho de outro time, ele vai Então vai nessa mudar. idade É tá normal. ok, o Palmeiras vai É. ficar da sua mãe, influência e tal. Isso. Aí o São Paulo entrou no teu coração. Exato. Aí o São Paulo, vamos aí a partir dos 9, 10 anos, né? Hoje eu tenho 28 anos. 28? 28 anos. Vamos lá. Então, são Quase 18 anos aí Exatamente. sendo São Paulino. São Paulino. Antes de Mas você São Paulino, continuar... São Paulino mesmo, é assim, isso de que eu ir ia no perguntar. estádio, Isso. comprar camisa, foi saber a acompanhando escalação. o mesmo nível do time foi acompanhando a minha torcida, entendeu? Conforme foi. Isso só piora. Entendi. Foi. Ah, cara, aí eu vou explicar o motivo. Eu vou explicar o motivo. Não, mas calma. Então você foi São Paulino nesses últimos 18 anos. Exato. Sempre 18 anos. nos debates, eu sou São Paulo, vai Rogério Ceni, Tem meu camisa, ídolo, tem ídolo tudo. de todos os tempos. É? Exato. Aí Tá. começou a vir as decepções, certeza, né? Porque é São Paulo. Aí, cara, é o seguinte, eu já era palmeirense. Não, calma. Tem é. foto, tem como comprovar. Igual o Neymar. Exato. Palmeirense Aí, ó, tá também. vendo? Tá, beleza. Aí, o que eu comecei, né? São Paulo tá numa fase difícil. Tá? Ficou quantos anos aí sem ganhar um título? Ganhou agora, Gente. tirando o Paulista que ganhou, né? Ficou uns Gente. 12 anos aí, não sei. Certo. E aí não é só questão de ganhar título. É você ver que, tipo, a gestão ali tá horrível. Certo. Eu não vejo um futuro ali promissor nos próximos 2, 3, 4, 5, 10 anos. E aí a mesma coisa pro Santista, Abre a câmera aí, pro um porque vai ter umas corintiano. caras estranhas aqui, viu? Entendeu? Vai ter uns negócios estranhos aqui, viu? Entendeu? Porque o bagulho vai ficar louco. E eu hoje eu sou o cara Olha, assim, eu ó, hoje eu Valim, torço né, pelo na câmera. pelo um bom futebol, entendeu? Então, que nem assim, você acompanha o Instagram de um São Paulino, cara, você vê o pessoal todo mundo frustrado. A gente se ilude todo ano e vem
essa desgrama que acontece todo ano com o São Paulo, entendeu? Então a gente se ilude, veio o Diniz, né, com aquele futebol bonito, aquele 1-2 e tal. A gente via que no treino ele ensaiava, acontecia no jogo. Só que Com o no Diniz final... você voltou a ser São Paulo mais... com o Diniz ali foi aquela ilusão mais forte mesmo. Falei, nossa, vai sair um título aí, né? Tá, gente. Calma, Valentim. E aí, cara, eu Calma. falei, não é possível um negócio desse. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? O que Você aconteceu? começou a O que lembrar do aconteceu? verde. Eu falei assim, Começou cara... a acompanhar o Instagram da Leila. Eu até contei pro Diego hoje isso aí. Eu falei, Diego, o que aconteceu? Jogou São Paulo e Curitiba, a última rodada, a penúltima rodada. E no mesmo horário, tava passando o Fluminense e Fortaleza. Eu não assisti o São Paulo. Eu assisti Fluminense e Fortaleza. Pra mim, era o futebol mais bonito de se ver. Um parênteses aqui. Isso é um grande sinal de que o coração tá perdido, sabe por quê? Santos e Palmeiras jogaram no mesmo horário de Bayern e PSG na final da Champions League. Até hoje eu não vi os gols de Bayern e PSG, eu assisti o jogo do Santos. Mas é bem recente, então, essa tua tomada de decisão. Tá, cara. Por isso que eu falei que eu tô em transição é transição, agora. entendeu? Então, peraí. Aí, Então, só pra então, constar, repete. tava Tava no jogo do Fortaleza no ali. jogo. Isso, aí o que aconteceu? Eu tava lá no Premier, voltava no jogo de São Paulo, até a narração é mais morta. Jogo horrível. Lógico. E eu falei, cara, de novo isso. Voltava pro... Aí tava lá. Eu acho que Fortaleza fez 2-0, aí chegou a empatar, aí foi 4-2 o jogo lá emocionante, o time reserva do Fluminense. Então, assim, hoje eu torço pra um bom futebol. Então eu gosto de assistir um bom futebol. Então, E você torce pra quem hoje? Hoje, cara, olha que difícil. Olha essa Ó, pergunta. que nem eu falei pro Diego, ó, depois de adulto é difícil virar casaca, viu? Mas hoje eu posso oficializar que eu sou um torcedor palmeirense. Toca aí, cara. Não fale mal de Leila, não fale mal de Abel, não fale mal de menino. É verdade isso. Resumindo, eu conheço torcedor o do Matheus. bom futebol. Ele explicou tudo. Não. Eu conheço o Matheus há muitos anos, ele era São Paulino. Ô, Adalto, tamo junto, hein, Adalto? Deve estar ouvindo a gente aí, Adalto, tamo junto. Adalto. Vamos na aliança. Convertido. Não Adalto. existe. Não, Gente, cara, ó, volta eu vou aqui que fazer- tem eu mais vou fazer- que contar. Peraí, eu vou fazer um desabafo. Torcedor de bom futebol na cadeia, Matheus. Não existe Como não? isso. É o Cara, melhor futebol. Se o Santos acabar, a gestão Não, dos- não, eu- não. Ó, eu eu paro vou- com o futebol. Calma aí. Vou falar que eu Não, peraí, torço pro peraí. Palmeiras e pro Peraí, Fluminense. peraí. Porque eu torço pro bom Se o futebol Santos- também. Não, se o Santos acabar, eu paro de futebol, assistir tênis, peteca, outra coisa. O ex-presidente do Santos tá preso por tráfico de droga. tô continua vivendo sendo isso. Santos. Então você não gosta de futebol. Eu tô Você vivendo torce pra um isso. time. Olha lá. Tô vivendo Aconteceu Ó, alguma coisa. não, eu já fiquei com medo já, eu cara. tô gosto É um mais líquido do ali. Santos do que de futebol. O São Paulino aqui chegou, eu eu não falei, acredito vixe. que eu tô... Tá cortando faz tempo? Não, fala um pouquinho, velho. Acho que foi os movimentos Ei, agora. Ei. Deixa ele lá. Ah, meu atenção, Deus atenção. do céu. Mas aí, ó, deixa eu finalizar aqui meu contexto. Pensando Calma, nisso. calma. Deixa eu voltar aqui. Matheus, Ah, só então pra vai. falar que Deixa eu tudo voltar que aqui. você- Voltou aí o Valim, meu querido? Tudo que... Oi. Voltou? Oi. Não Foi. voltou. Eu não quero mais esse microfone. Aí, voltou. foi. Tudo que você falar poderá ser usado contra você. Não, tem já problema. tá, acabou, tá registrado. Já foi. Então, olha Eu que ela acredito. voou. Ô, os caras nos Matheus, bastidores, fica legal tranquilo. você fazer Eu isso. vou- Os caras agora eu uma vou pressão, te- velho. Não, eu Sim, mandei um sim, áudio pro Rodrigo. Renê. Eu falei, gente, olha o que o Matheus tá fazendo, Não. isso é perigoso, vão acabar Falou. com ele. Olha, Matheus, infelizmente... Posso mostrar o áudio aqui? Pode mostrar o áudio, pode mostrar. Infelizmente, Rapaz, pode cara, mostrar áudio? eu vou falar uma coisa pra você. Eu nasci, cresci e hoje você tem 28 anos. 28 anos. Não parece, né, gente? Mas eu já tô beirando meus 40 anos. Não, parece. Parece, sim. E, cara, é inconcebível, assim. É um tabu, que eu acho que você falou bem. E eu não vejo como quebrar esse tabu, cara. Agora eu tô vendo, mas Cara, assim. pior que mano, eu nunca vou época, chegar. Mano. Eu já meditei a respeito desse tabu. Eu nunca cogitei trocar de time. Mas eu lembro da década de 2000 ali até 2015, né? 15 anos da história do Palmeiras, que a gente foi rebaixado 2 vezes. Eu lembro que dessa época eu ficava pensando assim, tipo, mano, que prazer eu tenho em torcer pra um time que sempre me decepciona. Mas isso Aí é um eu prazer. pensava assim, pô, vou escolher um Barcelona pra acompanhar. Vou escolher Deus, um Real Madrid. Vou ser um palmeirense. O Valença tá ouvindo. Não. Porque, eu vou dizer uma coisa, existe muito torcedor não praticante. Existe o cara que fala, a mulherada é muito assim, né? Fala, eu sou santista, mas não vejo jogo. Eu sou São Certo. Paulina, mas nem sei a escalação. Tem homens hoje, na nossa galera, no nosso Certo. convívio, que fala assim, eu torço pro São Paulo, mas nem sei quem joga, nem sei quem é o técnico. Tem gente assim. Mas o cara Esse não tipo de muda. gente vive a religião do futebol? Não vive. Não vive. Mas Entendeu? aí você tá colocando essa religião, aí vira tudo um condenável. Mas mesmo o cara que não vive,
ele mudar, falar Gente, assim, hoje eu gente. acordei... Torcer pro Gente, Santos. sabe por que eu acho? Sabe por que eu acho totalmente estranho isso? Totalmente estranho. Quando eu penso no Santos, assim, é um negócio irracional, mano. irracional. É racional. Eu lembro que a maior derrota da minha vida até hoje é a Libertadores de 2007 pro Grêmio, que eu chorei a noite inteira, não queria ir pra escola no outro E dia. eu virei mais corintiano quando o Corinthians foi pra segunda divisão. Cara, o meu amor é um pelo absurdo, Corinthians virou é um maior. absurdo. Porque ele foi pra segunda divisão, diferente do amor Cara, dele, que vê o time... Eu, na sabe o que que é verdade, eu engraçado? torci pro São Paulo cair naquela época Sabe o que é o Fernando engraçado? O salvou. futebol, ele Mas isso é causa o mal uma de parada... torcedor. Agora eu vou Eu ser massacrado. torci, É cara. o mal de torcedor de São Paulo. É o primeiro que vira as costas pro time. É o primeiro que xinga. É o primeiro Cara, que... vou te xingar. A gente aqui tá falando de Brincadeira, para com isso. futebol como prioridade, né? Mas é um programa que fala de vários esportes. E o problema do futebol, assim como alguns outros esportes, é que ele gera esse tipo de situação. De onde a religiosidade pra cima de um clube se torna maior do que o próprio esporte. Agora, Fórmula 1. Exato. Eu era apaixonado por Fórmula 1, mas eu era apaixonado por um cara, Ayrton Senna. Aí quando em 1994, naquela curva lá, o Ayrton Senna morre, Dia eu nunca 1º mais de assisti maio. uma corrida de Fórmula 1. Poxa, mas o cara morreu, né, Exato, velho? mas eu tô Porra, falando, pera eu não aí, pô. gostava de Fórmula 1, eu gostava de Ayrton Senna. O problema... Depois de um tempo, surgiu o Massa, surgiu o Rubinho. Se eu Schumacher. começasse a torcer por esses caras, teria que ter existido na minha cabeça uma transição de tipo, eu sou apaixonado por corrida com esse cara, porque esse cara arrebenta. Então eu acho que no futebol é um negócio que foge disso. A gente pega assim, escolhe um time, veste uma roupa ali e fala, eu vou ser sempre isso. Cara, não Entendeu? acho Vou que ser sempre você isso. escolhe um time. Mas- é o símbolo. Mas é o a jogador, verdade. e o jogador? É o todo. Sabe por que E o jogador, que é o Neymar, lembra? que era palmeirense. Você Tem lembra- vídeo falando, eu sou palmeirense, ele vestido com a camisa do Palmeiras. Qual que é o problema de hoje ele falar que ele voltaria pro Santos porque ele é Santos? Então, mas foi o que Ele aconteceu mudou. com o Matheus. O Matheus foi pro São Paulo. O estranho é o Matheus agora voltar a ser palmeirense, na minha concepção. Respeito o Matheus, né? Não, todo Nada a ver com O isso. Daverson fala que é palmeirense. Não, Ele mas teve o essa Daverson, decisão com quase 30 Daverson, anos. nada que 30 ele anos. fizer é parâmetro pra nada, que aquele cara é maluco. Ele falou, não, Inclusive eu me agora, apaixonei pela inclusive torcida agora ele palmeirense. deve estar dando uma cabeçada Ele deve. em alguém. Não, ele deve estar se jogando no É, chão. o Daverson Daverson falando tá- que a porta bateu nele. E uma das maiores injustiças do futebol é ele ter feito um gol na final da Libertadores. Ele não, Não é merece. injustiça. Ele não merece. Mas Merece enfim, muito. nem é isso que a gente tá falando. Tem que fazer um busto do Daverson. Você lembra quando você virou corintiano, René? Eu não lembro. Não, Cara, não. eu lembro... A primeira lembrança que eu tenho de futebol é um gol que o Alessandro Cambalhota, que jogava no Santos, fez com um passe do Viola. E eu lembro que meu coração disparou assim quando eu vi aquele gol. Falei, cara, eu gosto desse time. Isso lá em 98, eu com 5 anos. Essa minha lembrança é o título do brasileiro de 1990, com um gol de carrinho de Tupanzinho. Tinha Neto. caraca, no e você time. sabe- vocês são antigos, hein, cara? Contra o teu ex-São Paulo. Eu tinha E 8 você anos, sabe o que é aí. louco? Eu já prometi várias vezes, assim... Mano, o Santos não tem me dado muita alegria, né? Mas não passa pela minha cabeça mudar de time. Mas eu falei, cara, eu vou parar de torcer. Eu vou assistir por Aí hobby. é outro lance. Mas não Você- dá, nisso, é o que eu não falei. dá, não dá, Mas não dá. Você não parar dá. de acompanhar. Eu era um cara que é hora do jogo, amor, filho, sai daqui. Aí ultimamente. Não, eu assisto É. todos, eu Não, assisto mas aí todos. você dá uma todos. paradinha. Não consigo, não consigo. Não, eu já Eu não tive a minha consigo. paradinha, não, ó, tá. Mas nunca deixar de tipo, você é o... Sou Corinthians. Aqui é Agora, Corinthians me até o responda uma final, pergunta. tá. Vocês dois estão mais contra esse tabu, né? Que veem isso como um tabu Totalmente gigantesco. contra, totalmente. O que vocês têm pelo clube de vocês? Como assim? O que prende a esse ponto? É um amor? Amor. É uma paixão? Amor. É uma decisão que não volta É atrás? o meu Diego, time, mano. Eu acho assim. É o meu time. É o meu peixão, não tem conversa. É negociável as suas isso. experiências em ver o jogo no estádio. Pra mim, além da entidade gigantesca que é Corinthians, a torcida é um ponto completamente crucial pra eu continuar sempre ser corintiano. Porque todas as vezes que eu fui no estádio e teve vezes que eu consegui, eu não faço parte de nenhuma torcida, mas eu já consegui ir algumas vezes dentro das uniformizadas, que não são mais uniformizadas, entre aspas, mas eu consegui. Aquilo lá é uma manifestação fora do comum. E quando você passa aquilo, que é um arrepio atrás do outro, e você vê o jeito que eles torcem para aquilo, e gente que deixa de colocar comida, que aí é doentio, mas deixa de colocar comida na mesa do filho para ver o clube lá, e você começa a ver o tamanho que aquilo tem, você fala, meu, é bonito. Chega, é doente falar que a pessoa deixa de colocar comida na mesa Mas, pra ir ver mas o jogo. isso acontece Mas muito. é lindo, você fala, meu, aí você começa a você fala, meu, é Cara, impossível eu não você sou, deixar de eu não ser. sou nesse nível aí. Mas, tipo assim, a minha história com o Santos é uma coisa que eu não sei explicar como começou.
Eu não sei dizer, cara, é por isso que eu sou santista. Eu sei que minha família inteira é Tem alguma santista. influência, algum tio, Eu sei, alguma com coisa. certeza. Mas fato é que eu não consigo imaginar a minha vida, de verdade, eu não consigo imaginar a minha vida torcendo para outro time. Eu não consigo não consigo imaginar a minha vida assistindo um jogo do Santos sem torcer. Agora- É inconcebível. É que é Beleza. recente Já ainda, né? fomos- A fase boa do Santos tá Já fomos recente. os Deixa mais uns contrários anos não aí. tem a ver Já com fomos fase. os Ai, contrários tem. aqui. O Diego levantou um negócio de tabu que é interessante. Então quer dizer que a gente não consegue ainda descer a ficha, mas não quer dizer que as pessoas não possam fazer isso. Todo mundo pode Sabe fazer o que pra mim quiser. é assustador? Entendeu? Se um parente nosso, um grande amigo nosso, chegasse pra gente e falasse assim, olha, acabou o amor pela minha esposa, a gente vai se divorciar. Ah, isso aí acontece. Ah, brincadeira. A maioria aqui ia falar, caramba, cara, mas não dá pra insistir. Brincadeira, meu amor. Eu Não te dá amo pra demais insistir. pra sempre, em Não dá nome pra de Jesus. continuar, pô, no dia do seu casamento, você tava tão decidido, você teve o arrepio, você teve aquele sentimento, você lutou pra conquistar. A maioria da gente falaria isso só. A gente não falaria assim, não, é inconcebível. Divórcio, o imagina. tabu. É o tabu. Você entende? Eu Que entendo. uma paixão que você promete no púlpito ali, faz um contrato que é pra vida inteira. É, mas eu Pra tô- muita gente eu é tô zerado. Eu tô descartável. com a minha esposa ainda. Agora você E não vê- mudei de Então, time. mas eu tô falando da reação para um Você terceiro. sabe que eu quase né? fiz uma Sim. tatuagem. Se alguém viesse falando assim, Não, ó, mas eu na minha- tô com uma amante lá no meu Mas eu vou te serviço falar, vou te falar. e vou largar minha esposa. Não, mas na minha Você ia achar concepção- estranho, mas não ia achar absurdo. Na minha Agora, concepção, o mudou de divórcio... o cara mudou de time, Mas- meu não, Deus do mas na minha céu, concepção, nossa. o divórcio acontece, mas quando uma pessoa se casa, é pra ir até o final. Concordo. Minha concepção é essa. Pra mim é um Nossa, absurdo. cara, acontece algumas coisas, as pessoas se separam, infelizmente, acontece. Mas pra mim, do mesmo jeito, o casamento, o cara casou com a mulher, tá lá, fez ela se vestir de branco, agora fica até o Mas final, pra mano. mim é o contrário. Pra mim é mais absurdo alguém querer largar uma pessoa que envolve filhos, envolve uma vida que vai Sim, ficar largada mas aí. eu acho que do não que tem alguém a- mudar de clube. Alguém mudar de clube, Não. eu falo, que engraçado. Mas eu acho que Como não tem a consegue, ver, né? Eu acho que não tem Mas a ver. pra mim é mais né? absurdo Eu acho que não tem a ver. o outro tabu, entendeu? Ó, mas falar uma coisa pra vocês. Tudo isso começou faz umas 4 semanas. Eu tava na casa da minha cunhada Quando lá, seu meu carro cunhado. capotou. Não, Não. Você Botei a acordou cabeça, né? desmemoriado. Não, nada E aí, disso, ó, eu não. tava lá na casa dele, ele é corintiano. Desmemoriado, E velho. tava também com outro amigo meu, o Adenilson, São Paulino. E aí eu peguei do nada, falei, cara, eu vou torcer pro Palmeiras aí, vou voltar a torcer pro Palmeiras. mas que loucura. Foi É assim, muito cara. estranho, realmente. Foi, Eu cara. admito, cara. Eu não tô falando Aí que não é veio estranho. assim, eu falei, mano, o É São Paulo estranho. não tem gestão, não vai ganhar título Não, daqui. mas o Santos também não. Não, Eu ia mas falar aí um que palavrão tá. Aqui, eu faz tempo que eu não falo, mas gestão é na cadeia. É Na no cadeia. DEIC. Gestão é no DEIC. não, A gente não, teve não. Vicente. Vai a gente orar, teve vai. Vicente Matheus na presidência de um Corinthians. Olha o cara só, que falava ó, que o jogo não, só cara. acaba quando. O último presidente do Santos, o penúltimo presidente do Santos, teve impeachment. O que entrou no lugar dele tá preso por tráfico de drogas. Tá se matando ali na mesa, O né? nosso estádio, irmão, o nosso estádio é Olha um o olhar estádio. dele. A gente lida com as piadas que o nosso estádio, né? Tem uns problemas Parece uma financeiros. impressora, né? Não, e tem uns problemas Não, financeiros. e até tem sobre não sei o quê. e até sobre o que o Diego falou aqui, eu não concordo também, que ele falou que se o filho dele começar a andar com os coleguinhas que torcem para outro time, vai torcer para outro time. Cara, ó, eu nasci em Itaquera. Fui criado em Itaquera. Todos meus colegas eram corintianos. Eu gosto demais de Itaquera. Se eu pudesse, eu nunca tinha saído de lá. Mas nunca passou pela minha cabeça torcer para um time que não fosse o Santos. Nunca Mas, cara, passou. meu pai é santista roxo. Ele nasceu em Santos, sempre torceu pro Santos. Não é um cara que assiste todos os jogos, que vai em estádio, mas ele é assim, Santos. Acabou. E ele deixou eu e meu irmão optarmos pelo time que a gente queria. susto, E eu ia outra, falar que a gente começou a torcer, comecei tinha na ido década de embora, 90. Ia torcer pro Santos aonde? Eu nem via Santos. Mas eu em lugar comecei a nenhum. torcer na década de 90. E não então eu não fazia acredito. nada, Santos. Cara, Ó, eu não acho que então, é ó, assim, não. Não é porque o time tá bom, foi não. a primeira vez que você fala isso de peito aberto mesmo. É, ainda eu mais você tá falando pra pouca gente, tá? A gente já Ó, alcançou. teve um vídeo nosso com Nosso 370 TikTok tá batendo 1 milhão de mil. views. Nosso TikTok. Escuta, isso, 370 A mil gente tá pessoas. falando vendo. pra tem problema. pouca gente, tá? Tá tranquilo, problema. tá E o tema suave. era, não fale mal do menino Ney. Nada polêmico. Nada Agora polêmico. imagina... Matheus, mas sempre Virei que você a casaca. precisar, conta comigo. Não, eu falei tá? assim pro Diego, ó, vai oficializar quando eu vestir uma, gente tem as uma nossas camisa de naves novo lá. do Palmeiras, né? Só que aí, falando aqui, aí já tá oficializado, né? Então não tem como, eu cara. vou arranjar uma camisa do Palmeiras. Pro... Ah, Fala eu assim, ó. agradeço. Mas, cara- Fala assim, ó. Eu sou palmeirense. Como sai isso? Eu quero fazer Cara, uma... você quer que eu fale quero pra você ficar bem Não, nervoso? eu quero... Não, Eu peraí. sou palmeirense. Eu quero fazer uma análise Caraca, Logo, ele tá logo eu falando, serei um Valinho, palmeirense não acredito. roxo. Eu tô fazendo afastamento isso, verbal, cara? ó. Mão trêmula, Eu sou mexendo. Eu palmeirense, assisto, não cara. minta pra mim. Ó. Não é Pô, possível. é sério, eu tô... É a frase tô mais tendo bonita de ser palpitação, falada, não é ó. possível. Eu sou palmeirense. Eu vou tentar fazer isso. Ô, mas a galera Não deve sai, ó. achar. Ô, Olha, pera aí, olha a o galera Rodrigão, deve São Paulo achar. lá. A galera deve achar que é combinado. isso aí. Gente, não é. Não é. Vocês falaram ontem que era uma polêmica, né? Então, Era uma polêmica. É uma Pô, polêmica, mas cara. Papo reto mesmo. E eu não tenho Cara, nada a eu ver falo com uma isso. coisa pra Não você. tem nada a ver com isso. É difícil porque depois de adulto, Não, você tá fazer isso é meio complicado, né? Mas,
Meio Tamo junto, complicado, tamo irmão. Não, se alguém que É meio complicado. Aquele cara que eu comentei, né? Que é um cara não praticante de futebol, mas ele é jogador, Você né? acha que isso não que é vai engraçado, impactar né? na sua vida, irmão? Vamos falar, esse cara não tem palavra, não. Ele não consegue nem torcer pro time que ele torcia. Eu vou falar, cara, eu torço pro Palmeiras, melhor time do Brasil. Meu Deus! Olha aí, ó. Tá errado, Matheus. Isso fica pior. Isso Não fica fica, não pior. fica. Isso fica pior. Não, Não, fica. cara. É uma questão, de, mano, de. Qual é a de discussão? princípio. Mas vamos lá, qual que é a discussão entre torcedores? Ah, meu time é melhor que o seu, meu time ganha mais título que o meu, seu. Quer que eu fale aqui, ó? Quer que eu falo? A Meu paixão por um escuta. time de futebol, ela surge quando? Eu falo aqui, ó. Meu É uma time boa hoje. pergunta. Então você não torce, você Meu time idolatra hoje, o Santos. Meu time hoje é o pior Boa. dos grandes paulistas, mas É o eu tô pior. fechado com o Santos até sim, na sim. última Mas você divisão. é um cara que decidiu isso lá atrás, ser fechado. Não. Tem gente que Santos não é gosta meu de time, ser O fechado. Red Santos é o meu Bull time, tomou, eu torço. o Red Bull, Bragantino, tomou Então você tá posição. falando pra mim que o Matheus tá certo. Se o Palmeiras começar a cair, o São Paulo começar a ganhar, você torce pro São Paulo? Não. Então você não tá concordando com o Matheus. Não, eu só tô falando que eu entendo o mecanismo de uma pessoa fazer essa desconexão. É porque eu olho pra Não, outros mas- esportes. Eu olho mas- pra UFC, por exemplo. Psiquiatria. Eu gosto de psicologia. UFC. Tá doido. Eu era um cara que amava Aldo e Spider. Eu só via esses dois caras lutarem. Vitor Belfort veio, de repente esses caras todos saíram. Hoje eu vejo, tem um monte de gente que fala assim: ah, o UFC já era, os caras bons já não tá mais lá. E nem sabe que o Brasil agora, há pouco tempo atrás, estava com 4 O Whindersson cinturões. Nunes, cara. Tinha o Davidson, tinha o Poatan e tinha 2 com a moça lá, nossa... Amanda Nunes. Amanda Nunes. Leoa. A gente tinha 4 cinturões. Era o país do mundo com mais cinturões. E você falava com qualquer modinha de UFC, falava assim: ah, agora o Brasil não tem nada mais, não tem mais lutador. Não, mas é futebol. Falava, mano, é o mais Mas forte paixão no esporte. nacional. Não, mas futebol isso aí tem não um total de isso. zero a ver com o que o Matheus Zero. falou. Tem tudo a ver. É o São total. esportes, cara. Não, São não, mas você não esportes, pode envolvem comparar paixão. Um esporte que tá em ascensão aqui no país, que lá fora já tem uma do que o futebol, a paixão nacional. A gente Mas tá nesse isso é porque programa. a gente criou isso E- em torno e- do e futebol. nós Não, estamos- porque futebol é assim. Pô, mas futebol. o Não, país foi é- inventado, um você- cara pegou uma bola, inventou igual todos os outros esportes. Igual handball, igual Charles vôlei. Miller. Eu, O futebol Valinho, começou lá em a Londres. gente tá junto no raciocínio, mas a gente nunca vai chegar. A gente tá com todo o respeito, mas pra nós. Vocês são é a defensores primeira do tabu. vez de adulto que eu lido com uma situação Não, dessa. se o cara falar pra mim, ou você para de torcer pro Santos, ou você nunca mais assiste futebol. Eu nunca mais assisto. Não, porque é a Olha, primeira eu vez acho que eu que- vejo um cara, eu e um acho que eu cara posso- em sã consciência. eu acho que eu um cara posso influenciar. inteligente, Interessante. um cara inteligente, um cara, um cara tem postura na sociedade, Sim. um cara que é você. E você tá chegando. Tá bonito de ver até. Só não consigo acreditar, mas tá bonito. Olha, Pra mim, eu não posso- é bonito, porque é eu do não meu acho. time. Eu posso estar influenciando alguma nova geração aí, algumas uma pessoas geração têm o de primeiro. pessoas que tenham liberdade. Às vezes tem outro de São mudar. Paulino, um Santista lá que também tá assim, cara, ó, eu vou seguir esse tem- exemplo. não tem Aí, Santista tem, assim, não. cara, Acabou. tem. Não tem Santista assim, não. Porque acabou. você torce pra um time que você comemora Nem alguma com o vitória Corinthians, ali, então. perde 3, Não, empata que- 3. Ô, Faz Uma muito vez. tempo. Faz muito tempo que eu só vejo Eu meu ia time fazer- perder. Mas eu ia não- fazer- Ó, Ó, vamos lá, hein? hein? Qual foi o último título importante do Santos? Não, faz tempo. Talvez a Libertadores. Mas eu não tô nem aí. Não, cara. Eu não tô nem aí. Mas é que tá. Então você se preocupa muito com essa discussão Mateus, entre amigos eu- do Mateus, que com o time em si. Mateus, Eu cara. quero torcer Mateus, pra algo que, tipo, Se o realmente Palmeiras parar de dê uma ganhar, alegria, se né? o Palmeiras parar de ganhar, Vai você volta pro São trazer- Paulo? Não, cara. Ué, mas você não Não. quer torcer pro time que ganha? Sim. Ué, Pra um bom futebol, né? mas Novamente se, essa se o frase. futebol do Palmeiras passar a ser ruim, do São Paulo passar Mas a o ser bom. si não existe, então eu vou ficar nessa. O si não Nossa, existe, gostei, cara. gostei. O si não existe. Nossa, eu queria E desouvir se o isso. Santos... Porque, ó, uma Puxar coisa pra aqui, você, o jogar Santos, fora. cara, é um dos times, assim, do futebol paulista. Paulista, né? Cuidado que você vai falar, meu Que irmão. pra mim a coisa tá feia, cara. Não E tá. vocês não ligam pra gestão, Não, mas tá, isso tá. influencia. Não, eu ligo pra gestão, eu enxergo Mano, o que pode melhorar dentro do Santos. Mas nada que Vamos supor que acontecer vai aconteça mudar igual minha o Cruzeiro torcida com pelo o Santos. Pode acontecer, Quase vai cara. pra Série C. O Santos Você continua? Pode ir pra última divisão. O Santos pode ir pra última divisão. Se o Santos for jogar campeonato amador, eu vou dar mais importância pro campeonato amador do que pro Brasileirão. Aí vai acabar o charme, porque como que meu time tá tão ruim, vou trocar. Vou agora, Imagina, eu quero fazer vocês você vai pensarem. assistir o jogo do Corinthians, aí o Corinthians começa a perder, Corinthians e Cruzeiro. Aí você começa a gritar o nome do Nicão. Ô, Nicão, agora sou Cruzeiro. Aí o Não, Corinthians galera, passa. ó, vamos pensar além. Quais são as coisas que você tem que carregar do momento que você toma uma decisão até o momento que você morre? A decisão. Quais são as decisões na sua O Diego vida? faz umas perguntas, o intelecto dele tá acima do meu, eu não sei pensar. A gente tem que É que eu tô responder na querendo piada, quebrar né? tabu. Eu quero Não, mas, ó, quebrar tabu. Eu tô mas falando assim, me- ó. me explica a durante a pergunta. sua vida toda, cerca de 70 a 100 anos, quais são as decisões que você tem que obrigatoriamente carregar do momento que você decidiu até você morrer? Eu não pode entendi. quebrar de jeito nenhum. Como é que eu vou enumerar essas decisões? Eu não entendi. Eu não entendi também, Diego. Você me Aparentemente, Bate aqui, René, obrigado. aparentemente, pelo Muito discurso bom. de vocês em relação ao tabu do futebol, é só uma: time.
Todas as outras podem ser quebradas. Mas que outras? Ah, você A gente deu trabalhou exemplo. 30 anos na GM, a GM te adora, você de repente decidiu sair e trabalhar na Volks. Nossa, é um traidor. Não, pode. É emprego, pô. É emprego. Mas você Mas amava, não é você time. vestia a Não, camisa. mas isso aí é Não, trabalho. é emprego. Diego, isso a aí- mulher isso separou. aí é Não, mas totalmente o cara fora não de tava contexto. mais se Isso aí é dando bem. totalmente fora de A mulher contexto. traiu ele e tal. Totalmente fora de contexto. Igreja. Ia numa Não, igreja, mudou pra outra eu igreja. acho- Não, normal. Nesse porque caso, assim, na minha opinião, caberia isso se, por exemplo, né, a minha ideia é de continuar com a minha esposa pro resto da minha vida, né? Eu acredito muito nisso, acredito que é uma só. Na minha opinião, caberia isso se eu já tivesse largado dela e você tivesse falando pra mim, ó, você largou sua esposa e continua com seu time. Não é o caso. Não, é porque a gente não tá falando de a gente mudar de time. A gente tá falando de aceitar uma outra pessoa mudar de time. Não, mas eu não. eu não Sim. tenho que aceitar. Não, É a ele. gente, Sim, mas eu tô falando, quais são as decisões que você acharia um absurdo alguém ter tomado com 7, 18, 25 anos e depois lá na frente ter mudado? É só time. Não. O resto é tudo Mas tabu aí, aceitável? meu irmão, tem várias. Não é, Não dá não. nem pra falar aqui, né, querido? Pô, Tudo o bom? cara gostava Mas de. tudo- O cara gostava de uma menina. Diego, aqui- E depois, de 40 anos em diante, ele passa a gostar de outro homem. Então. A gente aceita. A gente entende que é uma mudança que aconteceu. Próximo assunto, vai. Vamos voltar aqui Rendeu, pro hein? Matheus. Rendeu. Matheus, parabéns. Eu vou te dar os parabéns pela coragem. Só. Eu vou te dar só. Não, vai ter Eu vou- zoeira no eu vou te trabalho, dar tem palmeirense lá, no tem São trabalho, Paulino, irmão, vai você ter. Você não tem, ele não tem noção acho, do que vai Não, acontecer. eu falo nesse ali, né, podcast. que eu vou ter de imediato, né, um impacto ali de zoeira, mas tamo junto. Eu não tô junto com você, não, cara. Eu acho que eu vou torcer pro Corinthians pra sempre. Não, A minha não- amizade, eu acho. A minha amizade é inabalável com você. A gente É, se isso conhece eu há tô muitos brincando, anos. Né? Embora talvez você me troque se outro cara começar a ser mais legal. Mas a minha amizade. É isso que eu te pergunto. A Por isso minha- que eu te perguntei. a minha no lance- amizade é inabalável, no lance mas trocar de questionamento, time, porque meu o parceiro. Diego tem razão enquanto ele fala tabu. E tem muita gente que segue a paixão pelo time como religião. E às vezes eles misturam as tem bolas. essa- Aí que tá, eu antes de misturar tem as de religião, bolas. não. Não, mas misturam as bolas. E vão achar que o cara não é um cara idôneo só por conta dele estar trocando Não, de time. eu vou dar um Tem, exemplo. Minha eu tenho esposa. certeza que Minha vai esposa. Não, acontecer mas isso. não dá pra. Ó, Tem pra gente gente- que falou que a quer gente me tá dar indo um pro soco final, na né? cara porque eu falei que Deixa o eu Neymar falar, fez minha mais que o Ronaldinho esposa Gaúcho. era corintiana. Era corintiana de ir com a Pavilhão 9, de ir busão e voltar descalço porque tinha jogado o chinelo Verdade, na é torcida, indo lá pro sul assistir o verdade. jogo do Corinthians. verdade. Ela andava com a torcida do Corinthians, andava nos eventos do Corinthians, ia com a escola de samba do Corinthians. Ela casou. Vê se ela assistiu um jogo ou fala do Corinthians ou sabe quem joga no Corinthians. É porque Ela só você é o fala do marido Palmeiras. opressor. Ah, brincadeira. Não, e eu tô lá no jogo do Palmeiras, ela manda mensagem, saiu o gol, tô feliz. Não que ela se tornou palmeirense, mas hoje pra ela faz muito mais sentido o sentimento Peraí que ela que tem meu por celular mim. caiu, é bom. E ela tirou o valor do sentimento que ela tinha pelo clube que ela gostava antes, e hoje ela prefere demonstrar carinho pelo clube que eu, o marido dela, torce, do que pelo clube que ela viveu uma Mas experiência ela lá tá falando atrás. de uma outra entidade, é casamento, é uma outra coisa. Hoje ela eu tá assisto- abrindo você quer mão. saber? Posso dizer Você que quer a saber de Fernanda, uma coisa? ela deixou de ser Você corintiana. quer saber de uma coisa? Eu assisto Grey's Anatomy. Porque minha esposa gosta. Eu assisto É verdade. aquela do The Vampire Diaries lá, Diário de Vampire Vampiro. Diaries. É diferente. Que ela Vampire gosta. É Diaries. diferente, uma pessoa Meu que inglês é bem fluente, às ia vezes eu sem até dinheiro penso pra em mudar de Vampire busão pra ver um Diaries é uma jogo do paródia, time, né? hoje não A tem sua nenhum interesse mais esposa- pelo time. Ela torce pra quem? É essa questão, entendeu? Ela não Vixe, é praticante. ela vai ter que mudar pra um- Corintiana, mas eu falo, amor, você viu que o Cássio... Corintiana, velho. Esse cara é maluco, mano. Mas não. Só que, ó, ele ia falar Esse que ela cara torce. é maluco. Ela ia falar que ela torce pro São Paulo, porque ele torce pro São Paulo, só que agora vai ter que mudar. Vai ter que acostumar. Eu sempre pergunto pra ela, você é corintiana? Quem que é o Não goleiro? sabe Quem que é o nada. goleiro corintiano? É o Cássio. Eu falei, então tá bom. Aí passou um tempo, eu falei, você viu que o Cássio saiu do Corinthians? Sério? Então não nem acompanha, sabia, entendeu? não Nem sabia, Mas então... hoje em dia, a vida de hoje em dia tem tantas outras coisas pra você acompanhar que às vezes o futebol não é mais uma coisa. Cara, quando teve eu a não cheguei pandemia, nesse quando teve a nível de pandemia, maturidade de saber das outras eu quis coisas morrer, ainda, cara. assim. Pra você ver, ó. Então, você ainda, Valim, você Eu tenho um amigo a- de adolescência que ele era São Paulino roxo. E ele era campineiro. E os pais, os avós, tudo tinham título vitalício da Ponte Preta. Em um determinado momento da vida dele, ele tinha lá uns 16, 17 anos. Ele falou, eu sou Ponte Pretano. Ah, mas aí nasceu de berço já, Ponte Pretana. e Mas tudo, ele não, era não, São não, não, Paulino não, de não. jogar na escolinha de São Paulo Errado também. da mesma Thiago forma. Soltelo. Só que uma outra coisa, o Valim é eu há 6, 7 Virou anos Ponte atrás. Pretano. Há uns 8 anos atrás eu era o Valim. Não, mas só pra Nossa. deixar claro que eu não sou esse cara louco também. Mas só. Não, Ele só vê o jogo, caderninho na É mão. fiel ao Santos. A esposa dele falou, não, ele vê com o caderninho na mão, ele fica... Ele não acredita nas estatísticas da TV ou dos caras que Sabe estão o lá. que eu acho que é Ele legal? acredita Eu vou só fazer uma dele. tradução aqui. Eu acho que assim, o legal da gente concluir da nossa Harry conversa aqui, ó. Charles, a Para- tradução.
para a mentalidade que o Valinho tem a respeito de futebol e de torcida e de Santos, A melhor palavra- é inconcebível Essa é a palavra. alguém trocar de time. Inconcebível. Não entra na Inconcebível. mentalidade dele que isso possa ser normal. Na minha entendeu? também. Mas é pela forma que ele vê futebol, que ele vê Santos, que ele vê futebol no Não, sentido que ele de vê torcer. Santos, não que ele vê futebol. Agora, tem muita gente que vê futebol de uma forma diferente. E vê torcer de Ó, uma forma um exemplo, diferente. na pandemia, que ficou sem jogo por um bom tempo. Eu quis morrer, cara. Quando voltou a ter jogo, eu assisti a terceira divisão. Só pra eu poder Também. assistir futebol. Mas não torci pra Mas ninguém. olha, entendeu? você aceitaria melhor o Matheus ter chegado aqui e ter falado assim: eu mudei de time, não sou mais São Paulino, mas agora eu vou torcer Real Madrid. pro Bragantino Red Bull. Eu vou torcer. Tá errado. Ó, a gestão ali, mas ó, você daqui a alguns anos, ó, a gestão você ali... aceitaria mais do que se não fosse um dos 4 grandes? Não, eu não é questão de aceitar. É porque eu não tenho a ver com essa decisão que ele tomou. Não. É mais sobre compreensão. Eu não consigo Você compreenderia entender. melhor? Sabe uma das maiores dificuldades minhas assim, ó? Por exemplo, joga ou São Paulo e Palmeiras, ou Palmeiras e Corinthians, ou Palmeiras e São Paulo. Sabe qual que é a minha tristeza? Que não tem como 2 perder. É só um que perde. A minha também. Eu também. E, cara, não entra na minha cabeça. Não é tipo assim, eu torço pro Santos, mas se o São Paulo. Eu quero por ver exemplo, pênalti sempre. Por quando é exemplo, assim. tá jogando o Também. Palmeiras na É Libertadores. sofrimento, né? O Palmeiras é o Brasil, é nada. Não é O nada. Palmeiras é o Nunca Palmeiras, tem foi. nada a ver com isso. E o Corinthians, então, que é o time mais odiado de todos. Imagina, a gente Não, sabe disso. e de é- coisa e é que isso eu que tô eu tô na época falando. que tava Tipo ganhando assim, alguns títulos, era, Tipo dava assim, raiva eu mesmo. respeito o Agora eu não Matheus, ligo, eu não. respeito o Matheus. Né? Não tem como cara casado, pai de família, né? Não tem como eu falar, você tá. Não aceito, porque eu não tenho que aceitar nada. Não tem. Mas eu não consigo entender como muda de time. Não consigo. Ah, cara. Bom, é isso, cara. Então nós temos aqui, para você que de repente pegou o podcast agora e do nada colocou pra frente o vídeo aí, ou tá vendo o corte, o cara tá aqui de peito aberto. Isso é bonito. E ele, 28 anos de idade, pai de família, um cara tem idoneidade na cidade, é conhecido por muita gente. Um grande jogador de futebol. Grande. Eu acompanhei. Zagueiro, Só pra- centroavante. Só pra quem não sabe, eu tinha amizade com ele, ele ainda era jogador, então eu ia acompanhar ele jogar Verdade. duas Eu fui ver copinhas. você jogando na copinha. lembra? A gente é da mesma igreja, então eu fui ver ele jogar Acho que era um- Eu fui ver ele jogar a Copinha São Paulo 2 vezes seguidas, ele jogou 2 anos seguidos. Depois disso, ele jogou profissional. Eu tava no estádio, na primeira vez que ele fez o gol como profissional, que ele foi cruzar, pegou errado. Não, brincadeira. Foi um golaço, catou uma bomba de fora da área. Nunca mais na vida ele acerta. Mentira, acerta sempre. Acho que foi Então a gente Primavera tem uma em Vasco amizade. que eu vi. A gente tem uma amizade de longa data, não tenho nada contra Isso. ele. E ele né? Eu veio só, aqui- só não entendo isso. E ele veio aqui pra falar que ele cravou aqui nos microfones Sou do BT palmeirense. Estúdio. Deixei de ser São Paulino e virei palmeirense. Exato. Ele deixou de ser São Paulino e virou palmeirense. Mais uma vez. Ele deixou de ser São Paulino e virou Isso vai palmeirense, virar um corte senhoras e maravilhoso. senhores. Aí aquele meme do John Travolta, assim, né? Não, é isso que aconteceu neste programa. Aí você fala assim, vocês estão querendo views. Não, cara. A Nazaré Não Tedesco, foi um milhão nada de combinado. O Diego mandou um áudio, acho que foi ontem ou hoje, falou, viu? Eu vou achar o áudio que eu mandei aqui preocupado com o Foi, meu Matheus. Deus. Ainda o Valim fez assim, é melhor não levar. Melhor não falar Porque disso. é melhor vai você dar não, ruim. ver, você não vê os Eu falei, gente, comentários vão depois. massacrar não o veja, Matheus. não veja, não veja. Ô, Ju, eu confesso que Não eu vejo. pensei assim, mano, será que vai ter uns... Calma aí. Gente, eu acho muito legal esse. Onde é o microfone dessa bexiga? Eu acho muito legal mesmo. Onde que é essa Mas bexiga? O cara não sabe se ouvir a caixinha do som do celular dele. Tá dando pra ouvir aí? gerar de conteúdo pra gente, mas. Deve estar ele bem vai ser baixinho. Você não massacrado. consegue aumentar mais? Enfim. Você me manda o áudio, eu tento pôr na edição daí um pouquinho. Ah, tinha volume. Botão de volume. Ah, então tá Então vendo? põe de novo, por gentileza, vai. Massacrado. Ainda Vai ser Vai, massacrado, massacrado. Vai. Gente, eu acho muito legal esse tema. Eu acho muito legal mesmo. Mas o Matheus vai ser massacrado, cara. Vai ser massacrado. E eu penso no resenha, penso no que isso pode gerar de conteúdo pra gente, mas ele vai ser massacrado. Eu acho Mas que ele a é gente nosso precisa amigo. ter responsabilidade com o jeito que a gente passa isso. Não tô querendo ser chato, nada disso. Falando sério, Mas cara? ele vai ser Ele tava preocupado? massacrado. Massacrado. Ainda mais se ele externalizar isso dessa forma, falando que ele quer que a filha dele cresça num estádio bonito. Olha, eu ia falar isso agora, cara, tá vendo? Corintiano, tudo. Eu não Time sei se ele vai bonito, ter estádio isso. bonito. Mas agora o hino do Palmeiras já tá na ponta da língua já. É muito fácil, né? Cara, eu te ensino, eu Matheus. não lembro, eu sou ruim de memória. Você não sabe? Não lembro. E você vai no estádio assistir o Palmeiras agora só porque o Allianz Parque é bonitão também? Cara, Eu vou ó, chamar, vou olha O uma hino, coisa o hino que do Palmeiras influenciou... começa. Eu vou te ensinar o hino do Palmeiras. É o motivo de todo o meu riso. É assim, começa assim. Ó, tem que saber o hino, tem que saber que na hora do hino nacional a gente canta assim, ó. Palmeiras, meu. É lindo. Isso aí eu acho da hora. É bem maravilhoso. besta. Eu tô louco pra fazer isso aí lá no Isso, estádio, não é? Diego. Não é Então, fazer eu tô louco pra respeito. fazer isso no estádio. Nossa, cara, que de verdade, coisa, eu que tô coisa ansioso mais por isso. tonta, igual céu. para. Não, para. Para.
hora, velho. Poropopó é da Nossa, hora, para Poropopó. de tirar, irmão. Porque você nunca entrou no Poropopó, ninguém sabe tá fazer louco. igual. Poropopó é da hora, Ó, irmão. outra coisa, eu lembro que na época que eu jogava na portuguesa, na base, eu estudava à noite. Só Pelé. É assim. Pelé. Olha essa história, velho. eu jogava na portuguesa, né? Estudava à noite, então eu ia lá pra escola perto da rodoviária de Tietê, voltava. Era uma época que o Palmeiras estava reformando o Parque Antártico. Sim, era Parque Antártico. É, Parque Antártico, Era né? Palestra Itália. Palestra Itália. Tava Palestra jogando, Itália. mandando jogo no Canindé. Muitas vezes eu passava a ponte, vinha aquele ônibus com o papagaio lá, um monte de... Papagaio periquito. Periquito, Não, Matheus. Você precisa aprender mais do time que você virou aí, velho. Não é possível, hein, Matheus? Vamos lá. Aí, o que acontece? Eu voltava da escola... Periquitinho verde. Tem até a música do periquito, meu irmão. Voltava da escola, chegava lá, passando o jogo. Muitas vezes a gente jogava no português, né? Alojado lá, o segurança pode entrar aí e tal, assistir o jogo. Época do Maicon Leite, Diego Souza, né? Do Verde Limão lá. Robinho. E aí, muitas vezes eu chegava lá, o Palmeiras lá, torcida do Bandeirão, e eu lá... Então, cara, e eu ali já era São Paulino. Entendeu? Então, olha lá, infiltrado, já tinha entendeu? o sangue verde. O Bandeirão lá e é isso, cara. Isso aí, cara. Você acha que Mas- você vai perder amigos por conta disso? Não, se perder é porque não cara. era amigo também, né? Então, isso que eu ia falar. Sensacional. Entendeu? Mas você acha que vai ter esses amigos Não, que vai- vão aparecer na verdade agora? Agora os amigos vão aparecer Matheus, de verdade tô agora. com você, não concordo. Mas tamo junto até o final. Tamo junto, cara. Aprende as músicas, pelo Ó, menos. que nem eu falei, Oi. saiu no áudio aí, né? Então, assim, Nosso a minha cumprimento parecia esposa do está Galvão grávida, Bueno, né? Tudo vamos ter errado, uma assim. filhinha aí em julho, né? Chamada Oh, Elisa. Parabéns, cara. Então, Parabéns, eu Já quero, vai nascer eu quero me num aproximar berço mais verde. de estádio, que nem assim, o último jogo que eu fui no São Paulo mesmo, no estádio, no Matheus, Morumbi. cuidado. São Paulo e River Plate, época do Maicon zagueiro, o Hudson no meio lá. Ganso jogou muito. Então, foi 65 mil pessoas no estádio. Cuidado. Né? Foi muito top, mas hoje tem que levar minha filha para um estádio. Que nem Não, a Matheus, torcida- cuidado. Matheus, dá tempo. Não tem problema, cara. Eu não sou famoso, não tem nada não. Então, aí assim, a minha filha vai Agora você nascer. ficou, Deixa eu ser irmão. eu falando assim. Não, Agora não, você não. ficou, Não tem nada, irmão. não. Você acabou de Você ficar ficou. famoso, irmão. E Você aí a não minha tem filha vai noção. nascer, a minha mãe é palmeirense, ela nunca foi no Allianz, então... Nossa, vai conseguir Vou- levar sua mãe e vou sua Mas filha. você fazer minha poderia família ter feliz, feito, entendeu? levado ela num show do Justin Bieber, num show do Harry Styles. Você sabe o que eu acho não engraçado virar o também? time. A Poxa pequena vida. dose de hipocrisia do Diego. Não é, Se o velho? Matheus fosse palmeirense e tivesse falando que tava virando E São assim, Paulino, o jogo ia mudar, ele não ia né? procurar esse tabu. Assim, É. mano, Isso é Se o Matheus Matheus, Santista, se o Palmeiras São tivesse Corintiano. mudado de time. Pro E se Santos. tivesse acontecendo, porque o Pros Palmeiras estivesse Corinthians. vivendo a fase do São Paulo, Você vai falar com seu assim, reflexo, vou te falar. eu ia achar estranho. Ó, vou te eu ia falar, estar talvez ó. um pouco mais pro lado de vocês. Vou te mas falar. eu tenho essa tendência a ser um ó, cara eu não que entenderia. tenta compreender. Mas passaria mais perto de eu entender se tivesse tudo bem com o São Paulo. Tivesse tudo bem, tá bom o time lá, cara, só não gosto mais. Eu acho impossível acontecer. Mas tem talvez como. eu entendesse. Mas agora, eu torcia, mas tá mal, mudei de time, não entendo isso. Tá bom, Valinha. A gente Mas sabe o que é já engraçado? entendeu A gente que você não começa a entende. torcer por times, muitos começam a torcer por times em épocas vitoriosas, isso é claro. Eu não. Tá em época Santos, vitoriosa, não. o O Santos, Santos é um um monte de Zé. criançada Não, vira não, Neymar não, ó, Zete. O Santos só tem um Dá monte uma de época torcedor. de pra Raí, explicar. Na verdade, só pra de explicar. Raí, Na na verdade, Janinho na época do Paulista, Neymar, na um época do- monte de São Paulino. Na época Não. do Neymar eu já era adulto. Quando eu comecei. O único time que quando não eu teve isso é o comecei Corinthians. a torcer pro Santos, É o único. o Santos era com o Zete. Palmeiras também. O Zete Mas quase o Corinthians e aposentado. O Palmeiras, Zete gente. quase aposentado no gol. Puxou. Tinha no ataque o Viola e o Alessandro Cambalhota. Era um time falido. Talvez um Mas pouco aí- parecido com o que tá hoje. Então, Mas é você tá por isso que falando eu falo. por você. É por isso que eu falo. Eu não entendo Mas isso. teve uma legião de torcedor santista que veio por causa dos meninos da Vila, o Diego, que era o bonitinho, jogava muito. Teve Não, mas um o cara monte. vai torcer pro Teve Santos porque o Diego é monte. bonitinho? Teve. Acho que você tá errando o time. Teve um monte, teve Modinha. um monte. Os meninos da Vila, tal, teve um monte. Não, e na década de 90 do tem muito São Paulino que próprio foi por causa Pelé. dos O meu mundiais. pai, meu pai palmeirense roxo. Meu pai palmeirense roxo, da gente discutir há anos atrás. Hoje nós temos maturidade, mas da gente discutir. Meu pai palmeirense roxo. E ele falava que assim, por um triz, as pessoas não viravam santista porque via Pelé. Você vê um Pelé, um cara que foi jogar contra o Juventus na Rua Javari. Foi um dos únicos jogos que não foi registrado pela TV. Que tava 4-0 pro Juventus. E a torcida xingava ele, porque é pertinho, né? O alambrado da Javari, né? Lá na Moca. Eu já joguei lá. É maravilhoso, né? Assim, Eu já joguei também. caldeirão total. E ele fazia assim pra torcida. Ele fazia assim pra torcida. Vocês vão esperar. E a galera xingava ele dos xingamentos que hoje em dia ia todo mundo preso. Os mais carinhosos Cara, possíveis. ele foi lá, ele fez 4 gols. E o quinto gol, se eu não me engano, ele chapelou 4 jogadores, o goleiro, e fez o gol. Aí, eu não sei se foi o quarto ou o quinto. Aí meu pai falava que não era só isso que ele fazia. E a quantidade de gente que
virava santista por causa disso, porque não, vou torcer pra esse cara vai pelo amor de Deus, tal, não sei o quê. Mas meu pai não virou. Qual que foi a Copa que o Teve um Pelé monte que não machucou na virou. primeira fase? Foi 74? Não, 74 ele não jogou, a última foi 70. Foi 66, eu acho, que o Pelé machucou na primeira fase. E você vê a coragem dele, os caras batendo, enquanto não terminaram de arrebentar ele ficou na Copa. Então, eu acho que essas pessoas que puderam ver o Pelé jogar, eles tiveram um privilégio que... Sim, rapaz, com certeza. O que esse cara Mas muita gente representou virou pro santista por futebol? causa disso. Aí eu lembro da época dos meninos da Vila. Eu acho que o Palmeiras e o Corinthians é o que menos teve esse negócio de... O Ronaldo Fenômeno, talvez, mas a molecadinha já mas, nasceu ó, na o cara- era do não, videogame, mas na beleza. época do Mas beleza, Fenômeno. o cara Paulo que não teve torce- muito também, cara. Na época de Palinha, Raí, Juninho Paulista ali, 95, 96, muita molecada virava São Paulino. A maioria dos meus amigos eram São Paulinos. Por causa dos títulos. Agora, o São Paulo tem um lance, eu não sei como é que tá o nosso horário aí, Rodrigão, não sei como é que... Agora, Vai embora. Ele Tá falou bom, que tá não tá bom nem a aí. o polêmica. São Paulo tem uma característica... Depois dessa informação... A torcida do Ele é São São Paulo... Paulino, o Rodrigão São Paulino A tá... grande perdeu- maioria da torcida do São Paulo tem a característica de não ser fiel sempre. Tem essa característica. Não vai no estádio. Chega, tá perdendo de 3-0, começa a ir embora. Tá perdendo de 2-0, começa a ir embora. Às vezes o time... Não tem aquele lance de o time da virada, tal. Isso igual o Corinthians existe. Mas não sempre teve esse negócio. A do Palmeiras tá começando a ser muito mais fiel, mas já foi mala também. Mas ultimamente Não, tem... o Palmeiras ganha- era, sempre o Palmeiras- foi reclamão. o mas Palmeiras não ganha- era que abandonava. Palmeiras ganha- reclamava é. muito. Turma do amendoim. É, a do amendoim lá, Que que o Filipão ficava falava. até no Palestra O- Itália, tinha a turma do amendoim. Veio de Palmeiras lá, né? ganha jogava três. amendoim, né? O Palmeiras ganha 3 títulos por ano. Então, eu vou te falar. Admiro o time, mas não admiro uma torcida que torce pra um time que ganha 3 títulos por ano. Aí é fácil, né? Mas eu torço há 30 anos. Isso é o que você disse. Ai, gente, eu tô... Eu já tenho 5 anos de Eu Palmeiras. vivi pra ver isso e, cara... É isso, né? Acho isso. que... Rapaz do céu. Tinha tanta coisa pra falar até... Não, o programa não tem como você não comentar isso aí, gente. Eu fiquei... Bom, enfim, mas Eu parabéns. preparei perguntas pro Matheus, mas E nem se cabe eu mais. tivesse virando Santista? Não concordo, do mesmo jeito. Ah, Valinho. Não concordo. Não, Ah, ele ia fazer menos Corintiano. piada, Ia fazer menos. mas ele Corintiano. não ia Ia falar, concordar. ia explicar. Se eu falar agora é Mano. Corinthians. Não, Não, eu não ia fazer concordo. piada. ia Eu moro falar, lá pô, perto que legal, da você- sede ali da Gaviões, na você vai 80 ser ali, mais ó. um bando Eu coloco de os louco. caras Mas lá. os caras não iam te aceitar. Aí E eu ia tá. falar, será? pra você, mano, você sabe que a gente não ganha as coisas, né? Os caras não iam te aceitar. Mano, se eu contar uma história pra vocês, uma vez eu apanhei dos caras da Gaviões aí, mas eu não vou falar nem de onde, nem de Porque quando. você quis foi. mudar esse time. Não, porque só pra entrar com eles na contar uma torcida, história? tinha um batismo. E o batismo dos caras era dar uns tapão na Rodrigão, orelha. vou contar uma história rapidinho aqui depois, né? Quando eu tinha 15 anos, tinha 16 anos, eu acho, não sei se foi 2008, 2009 ali, o Corinthians ou jogou semifinal ou final da Copa do Brasil contra o Inter, que o Jorge Henrique fez o gol logo que o Michael Jackson morreu lá, que ele fez o Foi que Moonwalker nós lá. fomos campeão, né? Não lembro se foi No campeão jogo- ou não. no jogo lá, eu lembro, a gente que eu tive a levantou a infeliz taça. ideia. Eu estudava numa escola aqui em falar. Datuba. Nossa, né? tô até vendo. E eu cuidava de adolescentes, né? Então não vou falar com os termos exatos, mas eu subi a escada da escola antes do horário desejado e pulei por sobre o muro, rumando para um bar para assistir o jogo do Corinthians. Tá. Matando Eu- Um aula. jeito bonito pra falar que Não é matar aula. A Matando gente saiu aula. antes do horário combinado, né? Foi isso que aconteceu. E aí a gente chegou nesse bar de corintianos, né? Eu comecei a ver o pessoal fazendo uso de drogas tais quais eu nunca havia visto antes. Certo. E aí, eu tava distraído lá no jogo, morrendo de medo, porque eu não sabia que era um bar de corintiano. Eu achei que era um bar normal. Aí começou a chegar um monte de corintiano, eu com 15 anos ali. E aí, eu tava distraído, o cara é corintiano, pega o banco pra mim aí. E eu não sou corintiano, mano. Fiquei de boa, parado assim. Aí o cara é corintiano, pega o banco, mano. Pega o banco aí. Você não falou, né? Hã? É que você não falou pra Não, ele. não sabia que era comigo, eu não sou corintiano. E aí você falou o quê? Aí o meu colega me cutucou assim, o Fernando, me cutucou assim, ó, com você, mano. Eu falei, ô, ele pega aí, mano, você não é corintiano, não? Eu falei, não, que eu não tinha escutado. Você é corintiano ou não? Eu falei, não tinha escutado, mano, não ouvi mesmo. Saiu pela tangente bonito mesmo. Aí, continua assim, aí eu não lembro quem fez o gol do Corinthians, e o juiz anulou o gol. E eu falei, bem, que porcaria, cara, o que vocês fizeram? O René não tá prestando atenção em nada que eu tô falando Eu aqui. tô Não. muito! Resumindo, você apanhou. Não, eu não apanhei. Mas o dono do bar, pra resumir a história, o dono do bar baixou. Ô, seu moleque trouxa do caramba. Vou falar uma vez só com você. Sai desse bar agora e Ô, cara, vai esse embora bar é pra sempre. sua casa, porque senão os caras vão te pegar. Aí eu fui embora pra casa e continuei. O problema é esses tabus serem quebrados. Eu tenho até um lance de, pô, respeito e tal, mas aí vai virar um lance de futebol. Ah, porque
A violência é o que estraga tudo. Tudo, se não houvesse violência, a gente poderia... Igual a gente tá fazendo aqui, debatendo, conversando. Ninguém vai querer te socar por causa disso. Não de frente das câmeras, né? Não, mas aí eu acho... Mas é que eu tô falando, porque aí vira aquele futebol... Fica um discurso de ódio. Isso, por que eu tô falando assim? Porque eu não acho aquele futebol que falam que tem que ter todo mundo sentado batendo palma. Europeu. Basicamente. Apesar que tem o alemão, tem outros times que é embaçado a torcida lá. Os caras são embaçados. Tem a parte da torcida embaçada. Mas eu digo... Torcida do West Ham, né? Eu acho que se virar isso por conta de ter que ficar quebrando tabus, vai virar um espetáculo que a gente... Tudo bem, não que sei, é outra cara. Coisa, vai perder né? um pouco o encanto. Eu acho Bonito que... Eu acho gol, hein? que A gente vai assistir assim, nossa, que jogada belíssima. Nossa, eu teve um vídeo do Grande. Porta dos Fundos que é assim, eles estão na torcida tudo em terno e Grande gravata. passe. Você viu esse muito legal passe esse vídeo. Uau! extraordinário do fulano, né? É isso que estão Virar tentando isso, fazer com o Abel, né? Ó, mas sendo Tanto bem... cartão amarelo e vermelho é porque querem que ele haja assim. Não, só querem pode que ele gritar, tenha não pode controle dar, emocional, né? Que... É que ele para de ser... Logo que dá uma- é um ator que poderia trabalhar na Malhação, Abel Ferreira. Pelo amor sendo de Deus. bem- É sendo- ator, escritor, que técnico, empresário. Sendo bem coerente, assim, o que tem que prevalecer é o que vocês defendem, né? Você e você. Isso. A questão de você torcer mesmo para um time, mesmo ele bom ou Indo ruim e mal. tal. Isso tem que prevalecer, porque senão, né, se todo mundo for fazer igual a mim, não tem mais torcida, não é a mesma coisa. Então tem Aí que sempre o time prevalecer. que tiver melhor, vai ter mais torcida, vai ganhar mais dinheiro. Exato. Então, isso é uma decisão pessoal ficar minha. uma- Eu É acho isso. que vai ser bom pra mim, Isso aí, pra minha cara. filhinha, que vai assistir um jogo você no campo... paga suas contas, você é Exato, responsável entendeu? pela Num sua estádio vida. bonito, né? Então vai ganhar títulos, vou Mas- comemorar O títulos. Essa estádio realmente justificativa- pesou pro essa cara mudar de justificativa time. do hein? estádio é a que O mais- é? Ó, uma coisa que me Ao invés de você influenciou, torcer pro Palmeiras, uma coisa- você podia torcer pro arquiteto, cacete. Esse acordo que Do teve... estádio. esse Torre. Não, Não, ó. Obrigado, W Torre. Não, Convertemos. Palmeiras, velho. Esse acordo que Torre. teve... Deus, Esse você vai acordo... torcer pro Santos, a W Torre vai fazer a nova vila. Tamo junto, meu parceiro. Pô, não Ó, é possível, esse acordo velho. que teve de São Paulo e Palmeiras, que o São Paulo Emprestar jogou lá, estádio, aí a torcedora de São Paulo, meu, a gente tá atrasado, não sei o quê. Cara, eu li aquilo ali e eu falei, é isso aí então. Então, não dá mais. Não, os São Paulinos ficaram tudo assustados. Ficaram, né? falaram, Falando, meu, a gente, gente é tá um muito estádio desse. atrasado. Eu tá quero muito que esse atrasado. vídeo ele percorra todos os cantos desse país, mas principalmente E a diretoria de São Paulo. E também, ó. Eu quero que esse Também, ó, feedback deixa eu- chegue na diretoria. Olha o que velho, vocês ó, estão fazendo! não, O velho do Primavera aí, mano. Vocês estão perdendo os seus leads, não, seus leads não. E outra Os seus coisa. clientes. Seus views. Outra coisa, você que é hater aí, que não concorda com o Matheus, você tem o direito de não concordar, cara. Não. Mas não concorda na sua, mano. Não precisa fazer ameaça, não precisa xingar o cara. E até aí você tá pedindo demais. Não, o cara tá porque- na internet. Não, porque tem cara que é imbecil. mas Tem não cara é. que é imbecil. Tem cara que é internet, imbecil. então- Eu falei que o Neymar bate bem falta, o cara falou que queria me matar. Você sabia que tem canal do YouTube que procura um like, procura o dedinho pra baixo? Que fala que quanto mais dedinho pra baixo, o vídeo dá mais dinheiro. Caramba. Porque os haters viralizam mais um conteúdo do que os lovers, né? Quando você Ué. odeia um negócio ou acha repugnante, ou acha que te desperta uma ira, você mostra pra alguém, olha isso aqui. Então o existe uma espectador em si tendência na viralização. acha que tá Gente, ele vou dando passar uma negativo, lista né, de mas- xingamentos legal pra você. Podem odiar, mas peguem leve, vai. Não, mas estamos No juntos. final das Não contas, tem problema, não. não falamos do quê, mas que De deixou Neymar, pra trás? não falamos Não, a gente não Messi. falou do Primavera, Não falamos de o time da nossa cidade, né? Nossa, Então, chata aqui. Cara, mas acho que dá tempo pelo menos pra falar do Neymar, né? Acho que do que tá acontecendo lá fora, do fim de carreira do Messi. É fim de carreira mesmo? Não, Não é não, né? Do Neymar? Quanto do, tempo? do Não, Messi. Quanto tempo, Messi Messi? tem 30 Cara, o Messi tem 35. 35? O Messi Então tem uns 40 35. vai, né? Cara, ele mudando as características dele, eu acho que ele pode acontecer com ele igual aconteceu com o Zé Roberto. O cara para porque não tem mais paciência pro ambiente de futebol. Mas ele vai longe. não, Ele vai depende longe. muito, que nem eu falei nos bastidores, né? Depende muito pro time que ele vai. Eu queria muito ver ele no City. Queria muito ver ele, gente sei lá. falou cara disso quer na ver ele rádio com- hoje, hein? Com o Haaland, velho. Haaland, né? Não, não é nem Bruyne. questão do Haaland, é questão do campeonato inglês, entendeu? Nossa. É o melhor que tem, é o mais disputado. Você pode ver Brighton e o é Overhampton, gostoso, vai ser né? da Seria hora de maravilhoso, assistir. mas, Sábado por de exemplo, manhã. impressionante aconteceu com mesmo. o É gostoso. Cristiano, né? Impressionante. De ir pro United e daí virar aquela draga, nem entrar em vários jogos porque o time tava horrível e ele também não tava legal. Se é pra ir pra um time que não vai, tipo, sei lá, assim, não vai É que ter corpo pra receber no ele, caso- eu não acho tão legal, não. Eu No acho que caso daí do ele se Cristiano afunda. Exato. Ronaldo, no caso do Esse é um Cristiano time que Ronaldo, vai- ele não tá preparado pra não ser mais o CR7 que todo mundo conhece. Então, quando ele começa a ter que brigar por posição, ele não sabe lidar com isso, né? Ah, então, é.
É uma coisa muito difícil. Na Copa do Mundo a gente já viu, né? Lá Já viu, em ele- Portugal, É O que verdade destaca o Cristiano Ronaldo, cara, é nítido que é o físico. O diferencial dele é o quê? Treinei pra isso. A gente vê a história dele Minha e é impulsão, um exemplo, né? Então, velocidade. só que aí o físico é a primeira coisa que pega pra um jogador. Com certeza. O Messi não, o Messi ele é inteligente, ele é uma coisa tipo fora do normal, né? Então E por não isso que tem ele vai tamanho repercutir pra por ser mais jogador anos, de né? Futebol, o Messi. Ele não tem ambidestria que é extremamente desejável pra um jogador de Ambidestria? futebol. É, chutar com as duas pernas. Caramba, Ah, você eu- tá top é muito mesmo, hein? bonito, né? né? Ele solta essa. O Valinho aqui. Mas o Messi, ele é muito acima da média mesmo. E eu acho que ele vai até onde ele quiser. Ele, assim, é um jogador baixo e muito habilidoso. Tipo o Dudu, o Rony, mais ou menos. É esse tipo de gente que a É, gente... mas assim, tudo depende pro time que ele vai. Ele tem que ir pra um Eu achei time que ele ia me xingar. Olha, eu só quero dizer Você vai pra falar da vocês... seleção lá, cara? Eu fiquei. É, eu só tava quero dizer pra ansioso por vocês isso, que o hein? Yuri Alberto ainda vai desencantar, tá? Vai estourar. Quem que é o tá? Yuri Alberto mesmo? O quê? Olha, Nossa. rapaz, você pode virar corintiano. Ele daqui pegou a 6 seleção, meses. velho. Olha pra só você quero falar ver. pra vocês que o Yuri Alberto, eu já fui... Olha Daqui- aqui, será que fez gol? daqui- Vocês já pararam pra 6 pensar meses. como não tem nada a ver o nome dele? Yuri Alberto. Yuri Alberto. Nada a Porra, ver isso. eu acho que é um nome É um composto com nome- É um nome Alberto. de criança atual com É um de nome avô contemporâneo, antigo, né? Alberto, Atual Yuri com Alberto. Nada a Yuri ver. Alberto. Ele vai desencantar. Yuri É Alberto, mesmo eu acredito em você. Enzo... Sebastião. Enzo Roberto. Enzo Sebastião. Enzo- Daqui 6 Noah meses. Cláudio. Daqui Noah 6 Cláudio. meses, cravo. Nossa, aí. Noah Cláudio é o nome de um. Daqui empresa 6 de- meses o Matheus vai voltar aqui e vai falar que é corintiano. E uma galera que fica aí no nosso TikTok falando que a gente é Enzo, que a gente é novo, não sabe as nossas idades, né? A gente é tudo velho aqui. O pessoal falando, só viu o Neymar jogar. Pô, eu vi Romário jogar. Eu queria um dia, Ó, velho. Romário, cara, eu nossa. queria um dia falar de década de 90 Eu vi só. A gente Branco, podia fazer um Leonardo. programa só pra falar de década de 90. Eu vi Bebeto fazer um monte de gol de voleio. Cara, foi aonde eu Cara, vivi Djalminha, o futebol. às vezes eu tô lá Djalminha, vendo. cara, Às vezes eu tô lá maravilhoso. mexendo lá no Instagram e tal, e vem aquele vídeo de futebol do Djalminha, Romário. O que eu faço? Vou lá no YouTube e jogo melhores lances. É E aí eu não maravilhoso, consegui né? ver isso, né, no meu tempo. Eu consegui ver mais a Djalminha, época ali eu vi do muito Barça, Djalminha. Chave, Iniesta. Mas os caras eram fora do normal. É, eu Meu sinceramente, Deus, o meu Romário, Deus. o Romário, né, eu vi até 2005 ali, se eu não tô enganado, em 2005 ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 40 anos. Nossa. Mas eu vi pouco, cara, do Romário. Eu não tô falando vi que ele muito fez Romário. pouco, mas, né, deixar explicado pra... Qual foi o ano do elástico no Amaral que ele deu? Que o Amaral tava no Cara, Corinthians? eu não Foi lembro. 2000 e... Não sei, Foi não sei. 2000. O mais legal pra mim é aquela que ele puxa assim lá contra o Real Madrid, eu acho. Um que dos ele lances puxa mais assim, legais ele do Romário entorta é o um que o zagueiro. Edmundo tá brigando. Ele vai pra cima do argentino, né? Não que eu goste disso, parece que eu gosto, né? Mas não. Deixa quieto. Cara, eu Influenciando. lembro que os primeiros grandes goleiros que eu vi jogar, né? Tem gente que vai falar de goleiro, vai falar de Ceni, de Marcos. Sérgio. Eu vi Zete e Júnior. Ó, eu São minha meus vida primeiros grandes inteira, eu goleiros. cresci jogando Zete no quando São eu ia Paulo, pro gol, Júnior no Flamengo. Quando eu ia Esses pro eram gol, os... até hoje, quando eu ia pro gol, eu dava minhas pontes, que eu sou bom no gol, eu grito Ronaldo. Sabe? Ronaldo Giovanelli. Tafarel. E é legal falar Tafarel. sobre Achei isso que era também. falando do Zina já. É legal mano. falar Nossa, sobre foi isso mal. também, porque o cara que marcou minha infância, assim, né? Porque quando você gosta de futebol e você é mais novo, os caras não são só os jogadores do seu time, são tipo heróis pra você, né? E um cara que marcou demais a minha vida foi o Fábio Costa. Eu lembro que eu cheguei na escola... Fábio Costa. Eu lembro. Fábio Cara, você desenterrou agora, hein? sim, Marcação, Meu mas... Não, porque ele marcou demais a minha vida e... Assim como o João Paulo é hoje, quem acompanha... Ele é muito Quem santista acompanha mesmo, o né, cara? Não tem Santos como. sabe que o João Paulo é um goleiro espetacular. Quem acompanhava o Santos naquela época sabe que o Fábio Rogério Costa, tanto que Ceni o Fábio ou João Costa- Paulo? Rogério Ceni, sem Ah, dúvida. então, tá vendo? Mas Ele só pra, não é só pra tão concluir, assim, eu né? lembro que eu cheguei na escola e eu ficava falando pra professora que meu nome era Fábio Costa. Ela teve que ligar pra minha mãe, por que isso que esse moleque tá falando que é Fábio Costa? Quem é Fábio Costa? De tão fã que eu era do cara. Ele... Eu pensei numa pergunta que legal, a gente ia falar de montar a seleção, não vai dar tempo de montar a seleção. Mas a gente podia lançar pra cada um aqui falar, por exemplo, quem foi o melhor lateral esquerdo que o Valim viu jogar, por exemplo. No Santos? Não. Roberto No- Carlos. no mundo. Jogar, na Roberto história. Carlos. Roberto Carlos. Assim, que foi o resto? embora. Concorda com o Roberto Carlos ou tem alguma- O Roberto Carlos mesmo fale que o Marcelo é melhor que ele, tem mais recursos. Então, isso que eu- mas eu prefiro Lembrando, o Roberto Carlos. do que a gente viu, não que a gente. É do que a gente viu, né? Do que Não a gente do. viu jogar. Pra mim é o Marcelo. Do que viu jogar. Eu vou ficar... Alguém tem outro nome? pra Eu pôr? ia falar Silvinho, mas eu vou ficar com o Marcelo. O Marcelo, pra mim, ele é fora do normal, cara. Não, Roberto falar. O Carlos. Roberto Carlos, Não, é vou falar porque Marcelo. Eu lembro acho- quando ele acho ia que cobrar minha- falta, você já falava assim, mano, coitado. A minha do vida com goleiro. futebol Mas tem duas partes, Marcelo né? cobra Tem a bem parte de falta quando eu também. era mais novo, que tem aquele negócio lúdico, que ganhou a Copa do Mundo, Ah, e o Roberto sim. Carlos estava ali. Então, eu gosto muito do Marcelo, mas pra mim, o Roberto Carlos. Vamos posição Vai posição rodando, vai rapidinho? rodando, rapidinho. Vamos começar do gol, a gente pula o lateral esquerdo. O melhor goleiro que você viu? Melhor goleiro que eu vi jogar? Não é que você é Eu mais acho que a fã. gente vai falar o goleiro mesmo, que eu sou mais quase. fã é o Fábio tá. Costa. Tá. Mas Do Brasil ou do não é mundo? o que é fã.
Vamos brasileiro, né? Fosse fã, brasileiro só. Se Brasileiro, melhor se fosse goleiro que eu vi jogar. Se você fosse fã ou Tá. em sã consciência. Vai. Rápido. Um pouco mais que isso. Rogério Ceni. Tá bom. Vamos lá. Caramba, eu tô com uns 2, 3 na mente, assim, Não, brigando, mas tem que falar o cara. que você era Goleiro é aquele. difícil. Fala eles. Goleiro é difícil. Marcos e o Everton. Não, eu ia falar Zete. Jailson. Nossa, o Zé foi Marcos. muito mal no Santos. Não, só 2. Ó, o goleiro, se eu fosse fã, seria o Ronaldo Giovanelli, mas com sã consciência é o Dida, pra mim. Dida. É, que eu vi, pra mim, 2. É. Rogério e Dida. Eu, fã, Fábio Costa, muito. E melhor goleiro, o Rogério. Rogério Ceni. Lateral agora. Lateral direito. Cara, a gente é fraco de lateral, Ó, assim, Cafu. né? Só tem 1, 2 ali. Não, tem ô muito, né? louco, o Brasil é farto. Tem o, Não, o, nada o melhor que rapaz Cafu. que tá preso na Espanha. que eu, mas- sinto em dizer, mas o rapaz tá preso na Espanha. Não, Cafu. Não agora, Cafu se você na pegar essa Itália. última eu temporada- vou falar. Em um pedaço da carreira, o Maicon. Pra mim, o Maicon. Na época da Inter de Milão. Ah, não. Não Ele consigo. destacou com aqueles gols lá na... Não consigo. mas... Não, na Inter de Milão. Vai, você. Vai, roda aí. Cafu? Cafu, eu vou com o rapaz que tá preso na temporada. O rapaz que tá E Eu você? vou de Cafu também. Mudei. Cafu. Ah, brincadeira. Não, o Maicon mesmo. Olha lá, tá Aí, influenciando a já. dupla de Dupla zaga. de zaga. Eu vou... É só brasileiro, né? Tem que ser brasileiro. O zagueiro que eu sou mais fã de todos os tempos é o Alex. O Alex Silva? Não, Pirulito? o Alex que era do Santos. Alex e André Luiz, a dupla de zaga do Santos. Mas pra mim, o melhor zagueiro do lado direito que eu vi jogar, Thiago Silva. Thiago Silva? Brasileiro, sim. Eu fico com o Thiago Silva também. Thiago Silva. Thiago E Silva. aí, Diegão? Eu também. Thiago Silva, ele é bom, E ele é monstro. zagueiro do lado esquerdo, ou quarto zagueiro, Juan. Juan? É. O Lúcio, vocês não... É que o Lúcio é do mesmo lado do Thiago Silva, né? Mas pode ser o Lúcio também. É. Do lado esquerdo? Murilo. Então vamos. Aí a gente vai falar de uma formação de 4-3-3 para porque Se tem mais pudesse ser atacante, jogador né? estrangeiro, pra mim seria Vai, Gamarra e Gustavo os Gomes. dois- Um volante só, ou dois? Os dois volantes. Eu prefiro dois Dois meias. volantes. É. Dois volantes. Melhor que você viu jogar. Cara, aí é difícil não falar o Renato, bicho. O Renato do Santos, mas eu vou tentar ser maduro. Casimiro. Tá demorando, hein, Valinho? É, falou do meu goleiro. Eu vou com Casimiro. E Zé Roberto. Casimiro e Zé Roberto. Boa. Zé Roberto Casimiro e Zé volante. Roberto. Não tem como. Zé Roberto volante? É. Ele Volante. virou Então, meio uma época, mas ele era um A volante origem dele- marcador. Na verdade, a origem dele é lateral esquerdo, né? Isso. Aí ele foi pro Bayer Leverkusen, lá ele Tá. virou volante. Eu fico com Casimiro e César Sampaio. Nossa, César Sampaio. Zé Roberto ainda. César Sampaio não... Pra Vai. mim seria também esses dois aí. Casemiro e Zé Roberto. Monstros. Meia, um homem só de meio campo, né? E depois 3 atacantes. Pela versatilidade dos dois. Pra É. mim, Faz pra gol. mim, meu meia, camisa 10 é o Ronaldinho Gaúcho. 10 é gaúcho É. pra você? Sim, O 10 é o gaúcho. sim. E... Pra mim, o 10 seria o Giovani, que mas jogava no mas Santos. só pra... É, muito bom. O Giovani. Eu sou Vocês vão santista, pôr um, mas... um meia e 3 atacantes? É, isso. É. Só pra terminar, o meu meia, aí me que eu quebra. sou fã, é o Alex Cabeção. Você é fã? Sou fã. O Alex. Mas o Que meu deu o 10... pé lá no Sene, É, que o fez... meu Eu ia 10, pôr 2 meia, pô. Meu 10 é o Ronaldinho Gaúcho. Tá. Quem? Eu ia pôr 2 E o meia. seu? Eu também, prefiro. Eu ia colocar 2 meia. Eu ia colocar... Mas aí que perde atacante, a gente tem muito Eu ia atacante. colocar Ronaldinho Gaúcho e Kaká no meio. Eu colocaria Ganso e Giovani e Santos. Não, aí você tá É brincando. Giovani Cabeção que fala? Como é que os caras falam? Messias. É Giovani Nossa. Messias. Então, cara, que nem assim, ó. Kaká, Pra mano. mim, Kaká. às vezes mais me encanta... Kaká? Pela O Vai, que vai, mais, vai, meia, o que meia, mais meia, me meia, encanta meia. mesmo é passe. Então, quando o Ganso tá em alto, como ele tá agora, ele é... Ele é o fenomenal. maior que você viu? Não. Não, mas é Eu tô para... falando- São dois, não. né? Ele primeiro, aí depois ali de meia, eu acho que talvez o Alex. Eu O acho Alex que... era Alex incrível. era E embaçado. aí, Do vamos Palmeiras? agora os 3 atacantes? Cabeção? Os que a gente é fã e... Mas os que a gente... o meu, já vou adiantar que o fã é o atacante que eu vou escolher. Cara, o meu 1 é, outro não. O Neymar, eu sou fã, mas pra mim não tá. Então, pra mim, pelo que construiu na seleção brasileira, meu trio de atacante, que eu vi, né? Não tem como falar de que eu não vi. que a gente viu. É Rivaldo, Ronaldo e Romário. Mas não daria pra jogar com os 3 juntos, eu acho. Mas, Não, mas- é o que ele... né. Não dá. Não é lógico. Com certeza dá, traz o Rivaldo pra Ronaldo, trás. Rivaldo, Romário. Eu colocaria... Aliás, O Ronaldo já é- jogou. Ronaldo, pra mim, Jogou. é o the best ali, cara, da frente. Não tem... Ronaldo é indiscutível. Ou então muda essa formação, ao invés de ser 4-3-3, traz o Rivaldo pro meio junto com o Ronaldinho Gaúcho, deixa Ronaldo e Rivaldo. Ronaldo, Eu colocaria porque- Ronaldo na e frente. Rivaldo e eu colocaria, se pudesse, mas nunca vai jogar junto, o Luizão. Luizão, Eita, atacante nós. que era Então, do Guarani, Palmeiras. Mas você vê, ó, Eu boto o Adriano na frente é do- minha, não atravessa, velho. o Romário dentro, que nem você vê a entrevista lá do Pepe falando do Romário, né? Que eu acho muito legal você ver
grandes treinadores falando assim, né? Então, pra mim, o Romário dentro da pequena área ali não tem igual. Então, E seria... cara pequeno, mano. seria- Romário pequeno, fraco, né? E fazer tudo que ele Fraquinho. Oi, a fez. gente não- Ronaldo colocaria também ali o Romário e o Neymar. Ah, o Neymar. Achei que ninguém escolheu o Neymar, velho. Gente, Tá criticando. Vamos ser coerentes, né? O Neymar briga forte com o Rivaldo, tá? Nesse meu time. Só deixar claro isso. Então é isso? Cara, é isso, gente. Eu acho que é isso. Eu acho que esse programa é polêmico. Treinador. Passou o treinador? Treinador Treinador. Brasileiro? brasileiro. Pra mim, vou ser massacrado, mas Aqui é o trabalho. Tite. Pra mim é o não. Tite. Pra mim é o Tite. Não. Pode me xingar à vontade, pra mim é o Tite. É que vocês não... É que eu sou numa época que eu vi muito Tele Santana. Eu Eu vi poderia Tele falar Santana Tele também, Santana, não tem eu como. colocaria Eu não vi. Tele Santana. Temos duas Santana. gerações, então. Pra mim é o Década Muricy, de cara. 90. Eu colocaria Muricy, Tele Santana. cara. Muricy pra Caramba, mim ele é pra mim, monstro. É, o Mesmo Muricy o ganhou Tite Muricy muito, é né? monstro. Muricy é monstro. Não, Mas o verdade. Tele era... Não, mas em Era um Ah, o gênio. Muricy tanto- Não, em a resultado. escola do Muricy Isso que eu é ia falar. Resultado, sim. Em resultado, sim. Não. Mas eu falo como o que eu vejo de trabalho, assim, de montagem de equipe, o Tite, pra É mim, nóis, mano. ele é um É o monstro. Tite. Eu sou Ai, santista, o que a gente sofreu com o Corinthians na Libertadores de 2012, que todo mundo marcava o Neymar individualmente, ele não marcou sofreu muito. individualmente. É que na verdade eu peguei um ranço com o Tite com essa lição que ele montou, então. E vou te falar, não acho essa seleção que perdeu pra Croácia ruim. Eu acho uma das melhores seleções Foi que já muito teve. boa. Deu muita dó. Eu acho, cara, eu acho muito boa. Mas ele muito mexeu forte. mal ali, né? Tirou o Mexeu Vinícius mal. Júnior. Ele mexeu mal. Mexeu e meu mal irmão demais. sempre fala isso, eu nem concordo tanto. Ele escolheu mal a sequência de cobradores de pênalti também, né? Foi. E assim terminamos mais um Resenha Futebol Clube. Nos acompanhem sempre nas redes sociais. Os nossos patrocinadores estão na descrição também, são os nossos parceiros. E para você que gosta do nosso trabalho e quer ouvir as baboseiras que a gente fala e as não baboseiras que a gente fala, estamos todos os dias de segunda a sexta-feira às 19 horas na Rádio Clipe FM de Indaiatuba. O número do prefixo para quem é da região metropolitana de Campinas é 88.7, mas para você que é de qualquer canto do Brasil, aplicativo da Clipe no seu smartphone, você vai levar a Clipe FM em qualquer lugar e no site clipefm.com.br e nas plataformas do Resenha, que é Somos Resenha FC em Arroba todas. Somos Resenha FC em todos os Estamos lugares em aí que você todas. pode imaginar. É isso, Diegão. É isso. Cara, tamo junto, até a próxima. Valeu, BT Studio. Ô, Tamo Matheus, junto. parabéns pela tua coragem. Obrigado, Parabéns, obrigado E, cara, por ter espero que vindo. você não volte mais aqui, se é uma brincadeira. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado Valeu o mesmo, convite viu, aí. cara? Próxima vez que eu vim aqui, se vocês Vai vir com a convidarem, eu vou vir camiseta. com o manto. Meu Jesus, Resta ele saber de chamou qual de time. manta. Muito bom. Valeu, gente. Falou! Valeu!